quinta-feira, 11 de junho de 2026. Os municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, receberão mais de 240 milhões de reais para fazer investimentos em saúde. O repasse foi autorizado pelo governo federal e faz parte da segunda parcela do Programa Especial de Saúde do Rio Doce, previsto no acordo de reparação da tragédia ambiental. Ao todo, foram atingidas 38 cidades de Minas Gerais e 11 do Espírito Santo. O rompimento aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram despejados na bacia do Rio Doce e 19 pessoas morreram. O levantamento da CBN mostra que os principais itens associados ao Dia dos Namorados ficaram mais caros nos últimos 12 meses. As joias subiram 26%, os chocolates em barra e bombons tiveram alta de 22% e as flores naturais tiveram elevação de 16%. A pesquisa usou como base dados do IPCA de abril. O indicador do IBGE mede a inflação oficial do país. O Ministério da Gestão e Inovação autorizou os servidores federais a cumprirem expediente menor nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A portaria permite que os servidores saiam 3 horas antes do início das partidas. Segundo a norma, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas depois. Quem não trabalhar e não compensar terá o desconto proporcional no contra-cheque. O Brasil perdeu 42 bilhões de reais no varejo no ano passado em razão de fraudes, erros e roubos. O cálculo foi feito pelo jornal Valor Econômico, com base em dados do IBGE e da ABRAP, a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. O índice médio de perdas do setor atingiu o maior nível da história recente em 2025, ao chegar a 1,65%. O número representa alta de 0,14 ponto percentual na comparação com o ano anterior. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Torres de Segurança Safety. Contrate agora e viva sossegado. Sistema Fé Comércio. Representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h05. CBN João Pessoa. Apresentação Karine Tenório. Bom dia aos nossos ouvintes. Quinta-feira, 11 de junho, clima de Copa do Mundo, hein? Estamos começando agora o CBN João Pessoa. São 3 horas de muita informação e com a sua participação aqui conosco. Por isso, eu te convido desde já para estar aqui com a gente, interagindo pelo WhatsApp 981-3240-88. E me diz, hoje você vai acompanhar a abertura da Copa do Mundo lá no México? Solta aí, meu amigo Luciano Cabral. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Passei a saquete, relou pra Pelé. Sou brasileiro, bate no peito e diz:
para você já entrar no clima, já ficar com a adrenalina. Hoje tem a abertura da Copa do Mundo, vai ser no México a abertura hoje, no Estádio Azteca, que é um espetáculo, vai ter show de Shakira. É um momento que é muito aguardado, esse momento da abertura. Logo depois já tem bola rolando. Claro, não vai ser hoje o jogo do Brasil, o jogo vai ser só no fim de semana, o nosso Brasil em campo. Porém, eu quero saber se você já tem a camisa para torcer, a camisa da seleção brasileira. Você já comprou? Manda para o nosso WhatsApp 981324088. Eu quero saber se você já tem camisa, se você está confiante que o Brasil vai ganhar, se você não está confiante, mas vai torcer mesmo assim, se você acha que o Neymar vai jogar bem ou se o craque dessa Copa pelo Brasil vai ser o Vini Júnior, como é que os paraibanos que estão integrando a seleção brasileira vão se sair nessa Copa do Mundo. Enfim, eu quero que você possa interagir conosco através do nosso WhatsApp, através também da nossa transmissão no YouTube. A sua interação é sempre muito bem-vinda aqui no CBN João Pessoa. Bom dia, meu amigo Felipe Nunes. Você gosta de futebol? Você já está com a sua camisa verde e amarela? Me conta da sua parte, eu quero saber. Oi, Karine, bom dia para você. Bom dia especial aos ouvintes da CBN. Certamente, viu? Já em clima de Copa do Mundo, é muito bom ver os brasileiros se mobilizando, né? Comprando a camisa da seleção, colocando a bandeira no carro, a bandeira na janela, passando pelas ruas. Já dá pra ver o verde e amarelo predominar. Já comprei a minha, viu? Posso adiantar pra você, já tô preparado aí pra torcer pelo Brasil no próximo sábado. Enfim, muito bom ver esse clima de mobilização que inclusive movimenta também a nossa economia, viu? É o assunto sobre o qual vamos falar daqui a pouco com o Guilherme Bezerra, que vai trazer esses reflexos positivos da Copa do Mundo na economia de João Pessoa. Já fiquei sabendo que muitos vendedores, inclusive, esgotaram as vendas de camisas, tiveram que repor o estoque. Há também movimentação já nos restaurantes com reservas para o próximo sábado. Enfim, a cidade totalmente mobilizada. Afinal de contas, há paraibanos também nessa Copa do Mundo, né? Dois paraibanos na seleção. O que é uma dupla motivação para que torçamos pelo Brasil. Pois é, ambulantes vendendo camisas por toda parte, as casas, os estabelecimentos comerciais decorados, as pessoas querendo, né, comemorar o dia do jogo, mesmo que a seleção não se saia bem, mas a expectativa é que pelo menos nessa primeira fase a seleção se saia bem, mesmo tendo que enfrentar o Marrocos, que é uma seleção assim que costuma dar um trabalhozinho, né? Exatamente. Os africanos Eu são tô no danados. segundo time dos que você mencionou aí no início do programa, viu? Eu tenho um pouco de pessimismo, mas apesar disso a gente tem que torcer pela seleção e acreditar, obviamente, que vai dar certo, né? Como somos brasileiros. Temos que torcer. Temos que torcer pelo nosso, né? Luciano Cabral também tá nesse clima, né? Aquela coisa de que eu torço pelo Brasil, mas sim, um pé cá, outro lá, a gente vai aguardar para ver, para não se decepcionar, né? A gente vai lá conferir o jogo, mas sem criar grandes expectativas. E quem sabe, às vezes, quando não se cria muita expectativa, o resultado é bom. O sabor da vitória fica melhor ainda, né? Quando não se cria tantas expectativas para a vitória e ela chega, o sabor da vitória fica ainda mais evidente. Que seja uma surpresa boa. Enfim, 11 de junho, abertura de Copa do Mundo, e estamos começando aqui o CBN João Pessoa. Um dos destaques desta quinta-feira, gente, foi uma briga de trânsito que acabou resultando em um acidente na BR-101, e tudo isso foi registrado por vídeo. Um outro motorista ficou acompanhando a situação, gravou tudo, e claro que isso é muito importante para o trabalho de investigação da polícia. E olha, uma van da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alhandra teria impedido a passagem de um carro, e aí esse carro acabou capotando. O motorista da van foi preso, ainda perdeu o emprego, viu? Ele vai passar por audiência de custódia e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes desse caso.
E também nesta quinta-feira acontece um júri que era muito aguardado aqui na capital. O julgamento de Yuri Ramos, acusado de matar a namorada Luana Alverga, um crime que aconteceu em 2017, no dia do aniversário do acusado. Luana tinha apenas 20 anos. Pois é, um júri tão aguardado, principalmente para a família da vítima, né, Felipe? Foram quase 10 anos esperando para que esse julgamento acontecesse. Enfim, vai acontecer e a gente vai estar atento a toda essa movimentação no Fórum Criminal de João Pessoa. Vamos também saber como é que anda a política. Tem novidade, João Paulo Medeiros, bom dia. Oi, Karine, bom dia para você. Ótima quinta-feira também para Felipe e todos os nossos ouvintes. Tem sim, né? Política sempre muito movimentada. Tivemos ontem uma decisão de um juiz aqui da capital que suspendeu a CPI do esgoto aqui na Câmara Municipal, que havia sido instalada para apurar o despejo irregular do esgoto na orla aqui de João Pessoa, mas essa decisão suspende os trabalhos antes mesmo deles serem iniciados. A gente teve a instalação da CPI, mas a comissão não chegou a se reunir para iniciar essas discussões. E vamos repercutir também, Karine, a decisão do Tribunal de Contas ontem, que manteve a reprovação das contas de uma secretaria do governo do estado por conta de falhas em um programa social que teria pago, ou pelo menos mantido em sua lista de beneficiários, pessoas já falecidas. Mais de 300 pessoas já falecidas foram mantidas nesse cadastro e a gente traz a repercussão disso, inclusive com as implicações políticas dessa decisão de ontem do tribunal. E tem ainda a repercussão do voto dos paraibanos na Câmara Federal, lá em Brasília, com relação a discussões sobre a maioridade penal, não é isso, Felipe Nunes? Exatamente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, Karine, que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos. Foram 44 votos a favor e 18 contrários. 2 deputados paraibanos compõem a comissão, Mercinho Lucena e Luiz Couto. Mercinho votou a favor, Luiz Couto votou contra. Daqui a pouco vamos repercutir esse assunto também. E olha, tem novidade hoje no São João de Campina Grande, a abertura do Salão de Artesanato. Esse evento reúne mais de 500 artesãos e artesãs paraibanos e paraibanas. E este ano, a homenagem é para as bonequeiras. E tem também a coluna Condomínio com Hinaldo Dantas, tem a coluna Cultura Pop com Jonathan Oliveira. Solta aí! No clima junino, hoje vamos falar da presença do vaqueiro na música. O personagem da nossa cultura aparece em diversas canções. Inclusive, temos 2 clássicos nordestinos que marcaram gerações, que são baseados em histórias reais de vaqueiros. Já, na coluna Cultura Pop. Muito bem, eu conto com você aqui, hein? Vai, comenta conosco esses assuntos que nós vamos trazer, manda sua pergunta, entra na discussão, que é muito importante a sua participação. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na produção Renan Mesquita e João Cunha e na edição Felipe Nunes, o CBN João Pessoa tá no ar. Giro de notícias. A gente começa essa edição do CBN João Pessoa falando sobre um vídeo que está repercutindo muito, Felipe Nunes, nas redes sociais. E é muito importante que esse vídeo exista para que ele mostre como é que anda o comportamento dos motoristas nas ruas e nas rodovias. Sem dúvidas. Um comportamento que coloca em risco a vida dessas pessoas que estão conduzindo os veículos, mas também um comportamento que coloca em risco a vida de outras pessoas que não têm nada a ver, outras pessoas que estão circulando nas ruas, nas BRs e que podem sofrer as consequências da irresponsabilidade de quem está no volante e de quem acaba tratando um veículo como uma arma. Ontem, um motorista que estava conduzindo um veículo na BR-101, acabou percebendo uma briga de trânsito e ele começou a registrar tudo o que estava acontecendo em plena BR-101. E aí essas imagens, para quem está acompanhando com a gente, pela transmissão no YouTube, a gente consegue perceber as imagens estão no ar
né? Esse motorista começa a registrar o momento em que uma van entra na BR e começa a tentar impedir a passagem de um veículo e o veículo fica tentando passar pela outra via, não consegue, e nessa disputa, nessa briga de trânsito que já vinha se arrastando, o motorista do carro, em determinado momento, acaba perdendo o controle do veículo, capota. Por sorte, ele teve apenas ferimentos leves, mas por sorte mesmo, porque o acidente foi feio e também por sorte o carro que capotou não atingiu nenhum outro veículo que estava na rodovia. Olha, quem está acompanhando pelo YouTube consegue perceber o exato momento em que a van entra na rodovia, já entra meio que atropelando o carro, entrando na frente mesmo daquele trancão, o famoso trancão, e aí o veículo tenta fazer a ultrapassagem pela outra via, não consegue e acaba capotando, né? Lembrando, Karine, que o motorista que conduzia a van, veículo que é da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alhandra, foi localizado horas após o acidente e o condutor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado pelos crimes de omissão de socorro, condução perigosa e fuga do local do acidente. Realmente são imagens impressionantes, não por coincidência. Há poucos dias nós entrevistamos aqui na bancada da CBN o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Francimiller Nascimento, a quem eu perguntei sobre disputas que acontecem no trânsito, né? É possível perceber o aumento dessas disputas, sobretudo de motoristas que tentam ultrapassar em locais em que há um limite máximo permitido nas vias de faixa rápida, né? E o motorista da frente muitas vezes não quer ceder porque já está naquele limite máximo. E aí Francimiller disse, mesmo que você esteja obedecendo a sinalização e o limite máximo, dê passagem a quem vem atrás, porque isso pode acabar em uma tragédia. E foi o que aconteceu nesse caso da estrada da BR-230, próximo ao município de Conde, né? Lamentavelmente. Poderia ter acontecido uma tragédia, né? Sim. Mas aconteceu um acidente grave. grave. Exato. Por sorte, o motorista do carro não se feriu gravemente, mas foi um acidente feio. E aí a gente vendo essas imagens não deixa dúvidas, né, do que aconteceu ali naquele momento. O motorista da van chegou a argumentar em depoimento à polícia, Felipe, que ele tinha sido trancado pelo carro, mas as imagens são claras, que ele não permitia a passagem do veículo e que ele acabou sim provocando esse acidente. E aí tem esse detalhe que você falou, né? Ele está respondendo também por omissão de socorro, porque ele viu que o carro tinha capotado, mas seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Ele só foi detido pela PRF quando ele já estava voltando para Alhandra, e aí os PRFs já estavam de olho nesse carro, e aí eles pararam a van e foi quando esse motorista foi preso. Ele agora está encrencado. A gente está na linha agora com um representante da PRF, Francimiller, é isso, João? Francimiller está com a gente na linha para falar sobre esse caso, mas acima de tudo, Francimiller, a gente quer falar sobre esse comportamento perigoso do motorista nas rodovias paraibanas. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui na CBN. Bom dia, Karine e todos os nossos ouvintes. Realmente, uma situação bem complexa, né? Que a gente vê que a exacerbação do comportamento humano pode gerar uma tragédia. E se nós verificarmos, Karine, pouca gente percebeu, mas no início de um dos vídeos que estão circulando, nós temos 3 pessoas sentadas no acostamento, sabe? Em momentos em que a van fazia manobras bruscas para fechar a frente do Palio. Então a gente imagina, e mais na frente ele saiu de inopino, né? Você vê que ele sai assim de maneira reta, paralela, de 90 graus da pista. Então poderia ter sido uma tragédia muito maior, poderia ter acontecido algo mais grave com o condutor do Palio, com o próprio motorista da van, com outras pessoas envolvidas no trânsito ali, motocicletas, outros veículos. Realmente uma situação muito complexa que nos causa, assim, estarrecimento, né? De como o comportamento humano pode causar esse tipo de situação. Como motorista, eu percebo muito, né? Meu carro é pequeno e aí quando eu estou na rodovia, mesmo obedecendo a uma velocidade um pouco maior para usar a via da esquerda, sempre vem aqueles carros maiores, geralmente caminhonetes, e que praticamente querem passar por cima do carro da gente, nem dão tempo da gente com segurança mudar de faixa.
né? Eles não conseguem, é uma pressa tão grande, sem motivo, e a gente percebe que é porque o carro é maior e ele se acha no direito de ser o dono daquela faixa da rodovia. E esse comportamento, vocês observam que tem acontecido com mais frequência? Também, Karine, também tem acontecido. Inclusive, algumas pessoas ficam até na dúvida, né? Se eu estou no limite da velocidade, eu estou na faixa da esquerda, eu sou obrigado a dar passagem para um veículo que quer me ultrapassar? E aí a gente vai para o CTB rapidamente e vê que você, sim, é obrigado a dar passagem pela esquerda quando há um veículo de mais velocidade. Por mais que, teoricamente, ele esteja infringindo ali a velocidade máxima. Mas aí você não sabe o que pode estar acontecendo, se é um socorro, alguma coisa, enfim. Mas, assim, a gente fala que, com segurança, como você bem disse, procure a faixa da direita, realmente dê passagem, enfim. Mas a gente vê que as pessoas estão muito aceleradas em tudo, né? É muita informação, é muita velocidade, é muito tudo, é muito exacerbado tudo. Franci Miller, agora qual é a atitude correta e a postura adequada do motorista que vem logo atrás? Porque essas imagens foram filmadas certamente por motoristas que também estavam na rodovia, trafegando numa velocidade considerável, resolveram registrar, obviamente, para ter eventuais provas ali, enfim. O motorista deve ficar distante e depois que o acidente acontecer, como esse caso, qual deve ser a primeira atitude? Deve ser parar, ligar para a PRF? O que deve ser feito? Então, a gente espera realmente que não tenha sido um condutor que estivesse dirigindo que tenha filmado, né? Porque não pode estar usando ali o celular no momento da condução. A gente espera que tenha sido um passageiro. Mas considerando que foi um passageiro, registrou ali, foi, lógico, muito importante, inclusive, esse registro, mas a gente, logicamente, fala para que ele fique o mais distante possível, diminua realmente a velocidade, tente não ficar próximo, porque numa situação de conflito daquela, um veículo pode capotar sobre a pista ou pode frear bruscamente, ter uma colisão com o seu que não tem nada a ver. Enfim, realmente manter a maior distância possível, lógico, dentro das circunstâncias de trânsito. E no caso de um acidente, primeiramente parar para prestar socorro, sinalizar o local com segurança, tentar prestar algum tipo de socorro ali e, logicamente, ligar para o 191. Inclusive, falando sobre o socorro, um dos enquadramentos da prisão do condutor de ontem da van foi exatamente esse. Sair do local sem prestar socorro à vítima e se evadir do local de acidente de trânsito, que tenha se envolvido. A gente sabe que ele agora vai responder do ponto de vista administrativo à Prefeitura de Alhandra, porque ele era um motorista profissional da Prefeitura, ele era encarregado de, nessa van, fazer o transporte de pessoas que precisam de tratamento de saúde aqui em João Pessoa, e aí ele foi detido no posto da PRF em Mata Redonda quando ele estava retornando para Alhandra, né? Vocês já ficaram na espera, sabiam que ele ia voltar? O condutor do Palio, após o acidente, né, as nossas equipes estiveram lá com ele, graças a Deus não teve maiores consequências, físicas pelo menos, só o veículo, mas ele informou que na parte traseira da van dava para perceber que estava escrito Prefeitura de Alhandra e deu a característica, adesivado, então não era tão difícil. Nossas equipes ficaram ali monitorando. Como era uma van de Alhandra, provavelmente ela voltaria, né, ali pela BR-101 com sentido ao município. E foi exatamente o que aconteceu. Por volta das 18h30, nossas equipes fizeram a abordagem e constataram a situação e fizeram a prisão do mesmo. Franci Miller, eu quero agradecer aqui a sua participação na CBN João Pessoa, esclarecendo esse caso e trazendo as orientações para os motoristas com relação a esse comportamento tão perigoso, porque um veículo, ele pode sim se transformar numa arma. Inclusive, eu vi uma entrevista do delegado, ele pode até se enquadrar aí, Felipe, no caso de tentativa de homicídio, né? Sem dúvidas, quem faz uma manobra perigosa daquela e provoca um acidente, certamente estava possivelmente com más intenções. Obrigado, Franci Miller. A gente se coloca à disposição, né, iniciando Copa do Mundo, feriadão, festejo junino, enfim, a gente pede muita calma aos nossos condutores, porque a gente sempre comenta, a polícia é somente um elo dessa corrente que precisa ser atendida por todos nós para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Olha, eu sou assim, Felipe, deixa passar. Eu ainda digo assim, vá com Deus, meu filho, vá com Deus. Você deve estar muito apressado. Eu evito qualquer tipo de conflito,
até desvie o caminho se for possível, né? Mude de faixa, faça o que for possível para evitar qualquer tipo de confusão, mas há motoristas, infelizmente, que são tão ávidos por confusão e quando percebe que há um motorista que quer evitar, aquela atitude do pacificador irrita o motorista que quer agredir, né? Infelizmente. Mas nós que temos a cultura da paz, precisamos multiplicá-la no trânsito também. É necessário, né, que o trânsito seja mais pacífico, né? Que haja essa cultura de união também, porque infelizmente o trânsito mata muito no nosso país e não é diferente aqui na Paraíba também. E eu quero saber a sua opinião sobre esse caso, eu quero saber se você tem percebido que os motoristas estão mais impacientes, estão mais agressivos no trânsito. Participa aqui com a gente pelo WhatsApp 981324088. A sua opinião é sempre muito importante. Agora, não é covardia, Karine, viu? Não é covardia você fugir de uma confusão. Pelo contrário, você está preservando a sua vida, a vida da sua família e de outras pessoas. Porque o trânsito não é só você que está lá, né? Você é responsável pela sua vida e pela de tantas outras que estão em outros carros, em outras motos e até pelos pedestres também. Somos responsáveis pela vida dos outros. Estamos agindo com racionalidade. Exato. Se a gente está observando que alguém está ali na irracionalidade, então a gente faz a opção pela racionalidade. Agora 9h27, a gente muda um pouquinho de assunto, Felipe. Vamos falar sobre um júri que era muito aguardado aqui na capital, que trata de um crime que aconteceu em 2017. Acontece hoje, Karine, o julgamento de Yuri Ramos Coutinho Nóbrega, acusado de matar a namorada Luana Alverga Ramalho Barbosa, de 20 anos. O júri popular ocorre agora pela manhã no Fórum Criminal da capital. O crime aconteceu em 23 de julho de 2017, Karine, em uma casa no condomínio Arruda Câmara, no bairro do Roger. De acordo com a denúncia, Yuri teria efetuado um disparo de espingarda calibre 20 que atingiu e matou a jovem. Na decisão, a justiça destacou que o réu admitiu ter feito o disparo, tanto em depoimento à polícia quanto em juízo. No entanto, ele alega que o tiro foi acidental e que não tinha intenção de matar a vítima. A justiça também decidiu que a situação de Ricardo Sérgio Coutinho Nóbrega, tio de Yuri e dono da arma usada no crime, será analisada em um processo separado. Uma demora, Karine, que trouxe ainda mais dor a essa família de um crime que marcou a capital. Sim, eu tive a oportunidade de conversar com o pai da Luana algumas vezes e assim, a vida do pai da Luana ficou destruída depois que esse crime aconteceu. Ele tinha uma filha de 20 anos de idade, linda, cheia de planos, de sonhos, e de repente, no dia do aniversário do namorado, ela foi participar das comemorações desse aniversário e a família recebe a notícia de que ela foi morta, que ela sofreu um disparo de espingarda na cabeça. Eu me recordo muito bem desse caso, porque teve uma grande repercussão e a perícia foi feita no local do crime e várias vezes essa perícia acabou contestando a versão do Yuri, que foi apresentada em depoimento de que teria sido um tiro acidental. Então, desde então, essa família busca por justiça. O júri começa agora às 9h da manhã. Tem uma equipe nossa que está acompanhando o desenrolar dessa história. Vão ser ouvidas as testemunhas de defesa, testemunhas de acusação. É demorado, é um processo demorado, mas a expectativa é que ainda hoje nós tenhamos a sentença desse caso. Claro que é uma sentença ainda em primeira instância. Cabe recurso, mas é muito importante para a família que esse júri aconteça hoje. E um menino de 3 anos morreu afogado ontem na piscina de um resort em Pitimbu, no litoral sul do estado. A criança saiu sozinha do bangalô enquanto os pais dormiam e caiu na água. Não tinha salva-vidas no momento porque a piscina ainda estava fechada. O delegado que acompanhou o caso contou como tudo aconteceu. O delegado Éder Haas falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Vamos ao repórter CBN, Karine. Depois do repórter CBN, a gente escuta o que disse o delegado sobre esse caso lamentável. Repórter CBN.
Quinta-feira, 11 de junho de 2026. Começa hoje a 23ª edição da Copa do Mundo de Futebol, a maior de todos os tempos. A cerimônia de abertura está marcada para as 2h30 da tarde e terá transmissão da CBN. O jogo inaugural será entre México e África do Sul a partir das 4h. Também entram em campo hoje Coreia do Sul e República Tcheca às 11 da noite. O Google informou que vai recriar, com a ajuda de inteligência artificial, fotografias e depoimentos do gol considerado mais bonito da carreira de Pelé. O lance ocorreu no jogo entre Santos e Juventus, realizado no dia 2 de agosto de 1959. O gol não foi filmado por causa das limitações tecnológicas da época. Segundo o Google, a recriação do lance será revelada em um mini documentário que deve ser publicado no YouTube até o fim do mês. O Santos venceu por 4-0. A Justiça Federal julgou improcedente a ação movida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tentava suspender benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus pela reforma tributária. A Fiesp alegava que os incentivos ampliariam a vantagem competitiva das indústrias da região norte em relação ao restante do país e poderiam provocar a migração de empresas para o Amazonas. O Ministério da Fazenda indicou que o governo federal estuda aplicar o veto presidencial ou acionar o STF caso a Câmara valide o projeto de renegociação de dívidas rurais que foi aprovada pelo Senado. A proposta vai aumentar os gastos públicos em 140 bilhões de reais ao Tesouro em 10 anos. O texto autoriza a criação de uma linha de crédito especial com prazo de 13 anos, financiada com recursos captados do Fundo Social do Pré-Sal. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. CBN João Pessoa. 9h34. Estamos de volta com o CBN João Pessoa e a gente vai comentar agora o caso de uma criança, um menino de 3 anos que tinha autismo e que acabou morrendo afogado ontem na piscina de um resort no litoral sul paraibano, mais precisamente em Pitimbu. Essa criança estava com a família em um bangalô, os pais estavam dormindo e aí ele teria saído do local sem que ninguém da família percebesse, caiu na água da piscina e acabou morrendo. O delegado Éder Hess, que acompanhou esse caso, falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Se trata aí de uma tragédia, nós não encontramos nenhum elemento de crime na situação. Não encontramos nada de negligência nem de imperícia. O fato é que a criança acordou às 5h20 da manhã aproximadamente, antes dos pais, ninguém percebeu, embora dentro da casa tinham avós, tinham os tios dentro da casa. Ela acordou e foi direto para a piscina. Brincou numa parte, depois foi numa outra parte, brincou mais um pouco, ficou olhando para a piscina e desceu pela escada, olhando para a piscina. E, olhando para a piscina, acabou falecendo ali mesmo. Pela riqueza de detalhes da fala aí do delegado que esteve no local onde tudo isso aconteceu, a gente percebe que o delegado deve ter tido acesso a câmeras de segurança que mostram todo esse trajeto que foi feito pela criança, o comportamento da criança de olhar para a piscina, de entrar na piscina. E aí os parentes estavam dormindo, né, Felipe? Eu sou mãe, né? Eu sempre, claro, tive um zelo muito grande pela minha filha.
têm um medo demais de água. A água da piscina geralmente é um pouco mais tranquila, mas rio e mar, açude exigem um cuidado ainda mais com criança. E aquela história, né? A criança ela tem um encantamento pela água. Sim. E naquele momento em que a família estava dormindo, a criança já anda, saiu sem ser percebida e acabou acontecendo essa tragédia. Às vezes, muitas pessoas se precipitam, querem colocar a culpa na família, mas eu, pelo contrário, nesse momento eu me solidarizo com a dor dessa família, que deve ser imensa nesse momento, a perda de um filho, a perda de uma criança de apenas 3 anos de idade. É claro que era uma tragédia que essa família jamais esperava. Eles estavam nesse resort para viver um momento de confraternização, um momento em família, e acabou acontecendo essa tragédia, mas que serve, né, de alerta. Criança é aquela história, a gente não pode sossegar nunca, nem dormindo. Nem dormindo, exatamente. Então tem que trancar mesmo as portas. Fechar a porta de chave. De chave, porque... E esconder a chave num local que a criança não tem acesso. A criança, ela é, assim, danada. Então, assim, toda tragédia a gente lamenta, mas sempre deixa uma lição. Meus sentimentos aqui à família. Nossos sentimentos. Agora, 9h37, vamos entrar no assunto da política. Política. João Paulo Medeiros, aqui conosco. O que é que temos hoje de destaque? Eu já sei que a sessão de ontem no Tribunal de Contas do Estado segue repercutindo a decisão de que as contas de Tibério Limeira, enquanto estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, não foram aprovadas. O que é que a gente sabe mais sobre esse assunto, hein, João? Karine, é importante agora a gente poder avaliar o pós-decisão, né? Qual o cenário deixado e as implicações deixadas por essa decisão do Tribunal de Contas do Estado na manhã de ontem, porque a decisão em si nós trouxemos, né, já na bancada ontem, no fim da manhã. O fato é que o ex-secretário Tibério Limeira, que é uma das principais apostas do PSB para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa este ano, né? Tibério é pré-candidato a deputado estadual. Com essa decisão agora do tribunal, mantendo essa reprovação das contas da Secretaria de 2021, né, poderá ter dificuldades, obstáculos para conseguir ter deferido mais à frente o seu pedido de registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Evidentemente, isso ainda vai passar pelo crivo do Ministério Público Eleitoral, pelo crivo também do TRE, mas quando você tem contas reprovadas com imputação de débito, como é o caso dessas contas da Secretaria de Desenvolvimento Humano, você costuma ter complicações, obstáculos para conseguir esse registro, né? E Tibério buscava, com essa ação rescisória, com esse recurso que ele havia apresentado junto ao TCE, justamente a reversão dessa reprovação das contas, que aconteceu lá atrás, em 2023, quando o tribunal imputou um débito de 4 milhões de reais, depois reduziu para 1,5 milhão e se buscava, com essa ação rescisória, a anulação dessa decisão. Ontem, nesse voto do conselheiro Tarciano Diniz, me chamou muita atenção 2 pontos que ele destacou ali na exposição do seu voto. Primeiro, que as falhas nesse programa do Cartão Alimentação, que era um programa social destinado a distribuir recursos para pessoas carentes aqui da Paraíba durante a pandemia, né, que era gerenciado pela pasta, pela secretaria, o conselheiro chamou atenção para 2 pontos. Primeiro, havia, de acordo com ele, uma inconsistência muito forte com relação ao cadastro dessas pessoas, né? As pessoas que estavam na lista de beneficiários, chegando ao ponto de você ter pessoas que moravam em outros estados do país, que estavam na lista para receber o recurso aqui da Paraíba, e pessoas já falecidas. 388 pessoas já falecidas, vou repetir o número. Muita gente. É muita gente, não é 1 ou 2 casos. De acordo com o que foi apurado pela auditoria do tribunal,
existiam nessa lista de beneficiários do programa Cartão Alimentação do governo, 388 pessoas que já tinham falecido no momento ali no ano de 2021. Que teriam ou não, e aí isso não está claro ainda, porque talvez fosse necessária uma investigação até na seara da improbidade administrativa ou criminal mesmo, para tentar identificar se essas pessoas receberam ou não receberam, ou se os parentes ou alguém, elas com certeza não receberam, porque já estavam mortas, né? Mas se alguém recebeu esse recurso ou não. Mas o fato é que havia uma falha do ponto de vista administrativo muito grave, que era a permanência num cadastro de um programa social do governo de mais de 380 pessoas já falecidas nessa listagem de beneficiários. Então, esse ponto me chamou a atenção nesse voto trazido pelo conselheiro Tarciano Diniz. Além de saber, João, quem recebeu esse dinheiro, é importante saber quando essas pessoas foram incluídas para receber esse benefício, se elas já estavam mortas quando foram incluídas, ou se elas morreram no decorrer desse processo. Exatamente. Então, assim, é importante esclarecer detalhadamente tudo o que aconteceu. Mas está claro que é um erro grave do ponto de vista de gestão. Isso. E isso faz com que nós possamos analisar e perceber que os programas sociais do governo João Azevedo, do governo do Estado, foram e ainda continuam sendo um calo no sapato da gestão estadual. Ora, você teve o programa Prato Cheio, que era da Secretaria de Desenvolvimento Humano também, que acabou sendo incluído dentro daquele escândalo do Hospital Padre Zé, com refeições que eram prometidas e, de acordo com o Ministério Público, não foram entregues, pelo menos parte dessas refeições, então foi entregue. E já está na Justiça. Já está na Justiça, com 2 denúncias apresentadas pelo Ministério Público junto à Justiça, com ex-secretários sendo denunciados, são réus hoje, em pelo menos um processo. Você teve agora o cartão alimentação do governo com contas reprovadas em 2021, com esses indícios todos de falhas administrativas. E você tem também, atualmente, o programa está na mesa, em que há muitos questionamentos, e tivemos isso na Assembleia Legislativa, sobre o credenciamento que foi feito das empresas fornecedoras dos alimentos. Fornecedoras que ficaram responsáveis pelo fornecimento das refeições. Há muitos questionamentos com relação à capacidade que essas empresas têm de fornecerem e também a localização delas, porque algumas são do estado do Rio Grande do Norte e acabaram vencendo e sendo escolhidas ali dentro desse credenciamento para oferecer e prestar esse serviço. E há, mais recentemente ainda, nas últimas semanas, reclamação por parte de empresários fornecedores do programa Tá na Mesa, que reclamam de atrasos nesses repasses. Então, você coloca tudo num combo ali, esses 3 programas, talvez até os principais do governo João Azevedo, nos últimos anos, que enfrentam e enfrentaram dificuldades do ponto de vista administrativo muito consistentes, né? Muito notáveis. Muito notáveis. Então, de fato, é uma questão que deve preocupar o governo, certamente tem preocupado, porque provoca um desgaste, na medida em que você tem programas sociais que deveriam matar a fome, deveriam amenizar a situação de pobreza, a situação de miséria de milhares de paraibanos em várias cidades do estado. Esse foi um ponto trazido por Tarciano, essa questão dos falecidos. O outro ponto que também destaco é que a defesa do ex-secretário Tibério Limeira, ela sustentou a tese durante o julgamento de ontem de que esse mesmo cadastro, essa mesma listagem usada para distribuir os recursos do cartão alimentação em 2021 foi a mesma listagem usada em 2020, quando as contas da secretaria foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, qual é o argumento da defesa? Ora, como é que vocês estão reprovando as contas de 2021 com base nessas falhas, possíveis falhas, se em 2020 vocês aprovaram as contas também com essas mesmas pessoas incluídas, 11 mil e poucos beneficiários. Então, havia o mesmo cadastro. E aí, me chama a atenção no voto de Tarciano quando ele diz o seguinte, ele diz que se houve irregularidade ou se houve falha na avaliação e na análise das contas de 2020 por parte do tribunal, que essas falhas possam ser revistas, ser reconsideradas. Mas o que não poderia agora era
anular um processo, anular um O procedimento. erro de um não justifica o Isso, outro. anular um procedimento após a identificação, após a auditoria no tribunal identificar todas essas falhas. Evidentemente, como a gente já trouxe aqui, a defesa também alega dificuldades durante a pandemia para atualizar esse cadastro, porque diz que naquela época não se poderia provocar aglomerações, as pessoas não poderiam se aglomerar para atualizarem esses cadastros, mas esses argumentos não convenceram os conselheiros do Tribunal de Contas, que acabaram julgando e indeferindo esse pedido ontem de Tibério Limeira, que, voltando para o início do comentário, poderá ter dificuldade para registrar a sua candidatura a deputado estadual, se mantiver essa pendência junto ao Tribunal de Contas do Estado. Eu considerei esse posicionamento de Tarciano Diniz bem firme. Ele foi muito firme na posição dele, e a gente precisa lembrar que ele assumiu recentemente a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Essa postura dele lhe chamou a atenção também, João Paulo? Sim, chamou a atenção sim, Karen, ele que está recém-possado no cargo de conselheiro, talvez em termos de repercussão, esse seja o primeiro caso de maior repercussão que foi relator o conselheiro Tarciano Diniz. Chama a atenção que ele não estava na relatoria durante todo esse processo, até porque assumiu há pouco tempo, né? E depois de assumir acabou recebendo esse procedimento e relatando ontem. Foi seguido por todos os membros do tribunal, fazendo com que o tribunal decidisse ali pela rejeição dessa ação rescisória, desse pedido encaminhado pelo ex-secretário Tibério Limeira. Muito bem, então a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa história. Fato é que Tibério Limeira continua fazendo campanha normalmente. E vai fazer porque nesses casos não há a determinação alguma de suspensão da campanha, da pré-campanha. Ele vai continuar pré-candidato a deputado estadual, vai continuar candidato a deputado a vaga na Assembleia, mesmo depois das convenções partidárias dentro do PSB. Agora, quando chegar no momento do registro da candidatura, entre o dia 5 e o dia 15 de agosto, quando ele apresentar esse registro, aí sim é que o Ministério Público Eleitoral, com base nas listagens apresentadas pelos tribunais, em termos de decisões judiciais ou de tribunais de contas, é que vai fazer a análise se essa reprovação das contas dele, que teve imputação de débito de mais de R$1 milhão, se ela é suficiente para enquadrá-lo na lei da ficha limpa. Se entender o Ministério Público Eleitoral que sim, aí ajuiza a representação, questionando o registro de candidatura, e caberá à Justiça Eleitoral deferir ou não deferir esse registro de candidatura. Mas, por enquanto, ele segue candidato, assim como já aconteceu em outras eleições aqui da Paraíba. Nós tivemos, por exemplo, na eleição de 2022, salvo engano, o ex-governador Ricardo Coutinho enfrentou e tinha uma pendência, né, junto a um órgão colegiado, permaneceu o candidato disputando o Senado Federal até o fim do pleito, e só depois disso foi que o Supremo Tribunal Federal, já em grau de recurso extraordinário, ou foi o Tribunal Superior Eleitoral, não lembro bem, mas um dos dois tribunais deliberou no sentido de indeferir o seu pedido de candidatura naquele momento. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a decisão da Justiça Eleitoral com relação àquela ação do Ministério Público que questionou um gesto do cantor Wesley Safadão durante uma apresentação que o cantor fez no São João de Campina Grande na última sexta-feira, né? E tinha a presença do pré-candidato ao governo da Paraíba, Efraim Filho, que é senador. Ele estava lá numa área VIP da festa, e aí Wesley Safadão fez um gesto que é associado ao senador e que claramente o senador vai usar na campanha, tem utilizado na pré-campanha, que é a história do foguete, que foguete não dá ré. E aí tem uma decisão da Justiça sobre isso, né, João Paulo? Isso. Ontem o desembargador Rodrigo Clemente, do TRE aqui da Paraíba, decidiu determinar a retirada dessa publicação das redes sociais, atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral, que havia ingressado com essa representação, entendendo que aquele gesto ou aquelas palavras ditas por Wesley Safadão, pelo cantor no palco do maior São João do Mundo, no palco de um evento que é financiado em termos de patrocínio
com recursos públicos, né, lá em Campina, aquela conduta configuraria ali uma conduta vedada ou uma propaganda eleitoral antecipada em favor e em benefício do pré-candidato ao governo do Estado e senador Efraim Filho. O Wesley Safadão, como você disse, fez uma alusão ao foguete, né, e durante a apresentação dele lá no São João. Bem, com essa decisão do Rodrigo Clemente, além de determinar a retirada desse material das redes sociais, ele alertou tanto o Wesley Safadão como o prefeito Bruno Cunha Lima e o senador Efraim Filho da possibilidade de, em caso de descumprimento, os três pagarem uma multa de R$5 mil. Na representação, até o Ministério Público pedia a imputação de multa de 25 mil. Me parece que não foi acolhida essa parte do pedido. O relator apenas determinou a retirada do material das redes sociais e, em caso de descumprimento, aí sim, uma aplicação de multa de R$5 mil, entendendo aí ser uma autopromoção, né, ou então, pelo menos, a promoção de alguém que é pré-candidato e faz parte ali do círculo de amizade do cantor Wesley Safadão. É uma decisão que vai alertar, certamente, deve ser pedagógica, para muitos prefeitos e muitos gestores aqui da Paraíba neste ano eleitoral que nós estamos, porque já há, inclusive, recomendações do Ministério Público Eleitoral nesse sentido, de que esses gestores evitem utilizar as festividades de São João, que são bancadas com nossos recursos públicos, com o dinheiro que pago pelos nossos tributos, evitem utilizar essas festas como plataforma ou vitrine para essas pré-candidaturas. Então, essa é uma primeira decisão de Campina Grande, mas certamente, se tivermos outros episódios semelhantes, nós teremos também representações do Ministério Público Eleitoral com decisões da Justiça Eleitoral também, coibindo a utilização, o uso indevido desses espaços públicos. Agora vamos falar sobre redução da maioridade penal, que é sempre um assunto polêmico. Tem as pessoas que acreditam que isso pode ajudar a reduzir a violência, outras pessoas acreditam que não é esse o caminho para reduzir a violência. Mas olha, a Câmara Federal aprovou uma proposta para reduzir a maioridade penal, a CCJ da Câmara, Sim. que aprovou essa proposta. E nessa CCJ tem dois paraibanos, tem o Luiz Couto, que é do PT, e tem o Mercinho Lucena, que é do PSD. PSD. Ele que era do Progressistas, mudou de partido Pronto. Recentemente. Mercinho Lucena, Karine, que é filho do ex-prefeito Cícero Lucena, vai disputar a reeleição, mas de fato, como você bem disse, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem a redução da maioridade penal, na verdade aprovou a admissibilidade da proposta, né? A CCJ, que analisa a constitucionalidade da matéria, aprovou, portanto, essa admissibilidade da proposta que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal no Brasil. Lembrando que o projeto admitido pela CCJ foi apresentado pelo deputado Coronel Assis, do PL do Mato Grosso. Ele é o relator da matéria. Durante a tramitação na CCJ, ele retirou do texto dispositivos que ampliavam a capacidade civil dos adolescentes de 16 e 17 anos. Com isso, ficaram fora dessa proposta mudanças relacionadas à autorização para casamento, celebração de contratos, obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e obrigatoriedade para o voto. Então, o que ficou dentro dessa proposta? Estava lendo Só aqui. para quem cometer crime, né? Exatamente. A proposta, portanto, é focada na questão da punição, né? A proposta, o parecer do deputado retirou essas modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal, né, de jovens com mais de 16 anos. O relator explicou que retirou a parte dos direitos civis para garantir que a PEC tratasse apenas de um assunto, evitando confusão jurídica. E aí, além dessa proposta principal, o relator também recomenda no parecer, que foi admitido, outras duas PECs. Uma delas sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema.
após avaliação técnica, e a outra PEC propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes como violência grave, com grave ameaça ou contra a vida, né? Violência contra a vida. E aí, como você bem disse, apenas 2 deputados aqui da Paraíba integram a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Luiz Couto, do PT, votou contra a redução da maioridade penal, e o deputado Mercinho Lucena, do PSD, votou a favor. Geralmente, os parlamentares que se posicionam contra dizem que essa diminuição não vai diminuir a violência, não vai haver uma redução da violência, e esses jovens vão acabar sendo influenciados dentro das prisões pelas organizações criminosas, pelos presos que têm ligações com outros tipos de crimes, inclusive mais graves, profissionais do crime, eu diria assim, e que essas prisões não vão alterar a situação desses jovens, enquanto aqueles que são a favor da redução da maioridade penal citam casos, e muitos casos, em que esses jovens estão atuando em crimes graves, inclusive contra a vida, né? Matando, assassinando, e por mais que não vá alterar a situação ou resolver a situação da violência, vai punir jovens que eventualmente estejam cometendo crimes. De fato, não vai resolver a situação, mas pesquisas recentes, realizadas no âmbito nacional, mostram que a grande maioria da população do país é a favor da redução da maioridade penal, e certamente os deputados, analisando esse contexto do fenômeno social, também decidiram por aprovar dentro da Comissão de Constituição e Justiça, lembrando que a matéria ainda vai passar por uma comissão especial, depois vai para o plenário e só em seguida ainda será analisada pelo Senado, né? Tanto na CCJ do Senado quanto nas demais comissões, e depois vai para o plenário e ainda em seguida haverá sanção ou veto do presidente da República. Mas é uma matéria que de fato mobiliza a população, o debate público, sendo que a maioria das pessoas, de fato, segundo as pesquisas, se colocam a favor dessa redução, Karine. Ou seja, ainda tem um longo caminho pela frente com relação a essa proposta de redução da maioridade penal. A gente sabe que essa questão da criminalidade no Brasil é um problema complexo de ser enfrentado, porque envolve educação, envolve oportunidade de trabalho, envolve cultura, esporte, envolve também a questão dos presídios brasileiros, que são locais muitas vezes insalubres, onde pessoas são jogadas lá dentro, essa questão da ressocialização, envolve as facções criminosas, porque muitas vezes os presídios se tornaram escritórios do crime, então eles se reúnem lá e se fortalecem lá, mas ao mesmo tempo essas facções criminosas aqui do lado de fora já estão recrutando agora esses jovens, né? Nesse momento, que estão praticando esses crimes eles graves. Eles não precisam estar entrando no presídio para serem recrutados, né? Por Exato. serem adolescentes, eles são recrutados e muitas vezes colocados na linha de frente de ataques, porque eles vão com aquela informação de que não são punidos severamente pela Exato. lei, né? Então, assim, é muito complexo, é algo que precisa, de fato, passar por várias comissões, passar por plenário, passar pelo Senado, porque não é tão simples assim de se analisar essa questão da criminalidade no país. Muita coisa precisa mudar para que a gente possa enfrentar essa criminalidade de frente. Mas aí a gente segue acompanhando, já temos aí o posicionamento de 2 deputados federais paraibanos. Luiz Couto, ele se posicionou contra a redução da maioridade penal. E é bom que os parlamentares, de fato, se debrucem, né, sobre casos em que a população demanda socialmente a discussão. Por mais que haja essa divisão, esse debate que é necessário, é importante quando os deputados se mobilizam para votar algo importante, no meu modo de pensar. Eu, pessoalmente, sou favorável a esse tema, né, trazendo aqui a minha opinião. Inclusive, li hoje de manhã alguns estudos, inclusive lá da Universidade Federal do Rio Grande, com base na análise de 59 mil prisões. Foi um estudo de 2018, mas que constatou que o aumento da idade, né,
relativa a essas prisões diminui, há uma constatação da diminuição das prisões relativas a esses crimes graves. Né? O professor Cristiano Aguiar de Oliveira é um dos estudos que embasam, inclusive, os votos desses parlamentares. Há outros também que embasam as opiniões contrárias, mas há fundamentação para esse debate. É importante que seja discutido. A gente vai agora aguardar a posição dos demais parlamentares no plenário e depois dos nossos senadores. E a gente segue acompanhando. Olha, ainda hoje a gente vai falar aqui na nossa coluna de política sobre uma decisão da Justiça em barrar a CPI da Cagepa na Câmara de João Pessoa. Então, assim, como é que a Justiça tem poder de repente, barrar uma CPI dentro da Câmara Municipal? Não tem ali a independência de poderes? João Paulo Medeiros está aqui, daqui a pouco vai falar sobre isso aqui conosco, porque nós estamos nos preparando para o repórter CBN com as notícias nacionais e na volta a gente continua falando sobre política por aqui. Até já. Rádio CBN, ZYC 980. FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. O volume de serviços prestados no país se recuperou em abril. O setor apresentou alta de 1,2% depois de registrar perda de 1,1% em março. As 5 atividades pesquisadas apresentaram desempenho positivo. O segmento de transportes foi o destaque. Segundo o IBGE, o movimento de queda brusca, seguido de uma retomada entre os 2 meses, está relacionado com uma compensação de dias úteis. No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 2,2% em relação ao período de 2025. O presidente Lula conversou por videoconferência com a presidente mexicana Cláudia Sheinbaum. A reunião ocorreu em meio à nova ofensiva tarifária dos Estados Unidos contra os 2 países da América Latina. Segundo o governo brasileiro, Lula e Sheinbaum reafirmaram a importância do multilateralismo, do direito internacional, da democracia e do princípio da não ingerência no complexo contexto global da atualidade. Os 2 também confirmaram posição favorável ao fim do embargo a Cuba e compartilharam preocupação com a situação humanitária da população cubana. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Torres de Segurança Safety. Contrate agora e viva sossegado. Sistema Fé Comércio. Representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Atenção! Quer mudar de vida ainda em 2026? As matrículas da Facene para o segundo semestre estão abertas. Escolha entre enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia ou medicina veterinária. Aqui você conta com estrutura de excelência, 7 clínicas escola, núcleo de empregabilidade e um diploma que é referência no mercado. Use sua nota do Enem, faça o vestibular
online e gratuito ou venha por transferência. Acesse facene.com.br ou chama no WhatsApp 83 99380 6466. Mude de vida na Facene. Sossego é chegar em casa e ficar de boa, e quando sair, poder ir numa boa também. Sossego é saber que lá fora tá tudo sob controle. É viver sossegado. Sossego. Com as torres de monitoramento Safety, sua residência e seu comércio têm vigilância 24 horas, com tecnologia, presença e ação imediata, para você fazer o que realmente importa: sossegar. Sossego. Safety, uma empresa SegSat. Acesse fiquesossegado.com.br e contrate agora. Sossego. Aqui, o conforto encontra a beleza do Brejo Paraibano. Relaxe em nossa piscina aquecida. Desfrute de uma área de lazer ampla, solário e espaços de convivência pensados para o seu bem-estar. Nossos quartos confortáveis com vistas panorâmicas completam sua experiência, além de auditório e um restaurante de excelência. Venha viver o Brejo com o conforto que você merece. Reserve agora em sescpb.com.br. Hotel Escola Bruxa Chá. A seleção de ofertas da Autopav seminovos começou. Neste mês, escolha entre mais de 3 mil veículos e compre em até 72 vezes. Ganhe um ano de garantia e bônus de até 30 mil na troca do seu usado. As melhores ofertas para você sair dirigindo o seu carro dos sonhos. Acesse autopav.com.br ou visite a Autopav seminovos na rua Aviador Vieira de Melo 1500 João Agripino ou ligue 0800 810 7777. Desacelere, seu bem maior é a vida. João Pessoa, cidade que cresce, ganha o mundo e enche a gente de orgulho. Mas todo esse sucesso não é por acaso. A beleza impressiona, a cultura vibra, o povo acolhe. E a construção civil transforma todo esse potencial em realidade, porque o sucesso não cai do céu, ele é construído. João Pessoa, é com orgulho que a gente constrói. Uma campanha do Sinduscom JP e da Rede Paraíba de Comunicação. CBN João Pessoa. Apresentação Karine Tenório. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Eita, menino, que Luciano Cabral tá animado pro início da Copa do Mundo. Hoje a Copa começa lá no México, no ginásio Azteca, tem show de Shakira. Hoje o México joga, claro, entra em campo, tem bola rolando. O Brasil só joga no fim de semana. Mas olha, no início do programa de hoje, do CBN João Pessoa, eu perguntei a sua opinião, se você tá animado para essa Copa do Mundo, como é que tá o clima aí na sua casa. Deixa eu ver as mensagens que chegaram pra gente pelo WhatsApp. Tem o Matheus Gadelha, que tá dizendo aqui que tá sempre ligado com a gente aqui no bairro dos Ipês, ligado principalmente na política, não falou de Copa do Mundo, viu? Então acho que o Matheus Gadelha não está muito interessado não. Vamos para o Josias Silva, que mandou mensagem aqui pra gente, mandando um forte abraço e também não falou aqui sobre Copa do Mundo. Olha, o Isanildo, ele diz o seguinte: bom dia, Karine, na escuta do programa a respeito desse desentendimento e consequência do acidente, do vídeo que nós mostramos no início do programa, o que eu percebi primeiro foi as pessoas sentadas no acostamento, ou seja, poderia ter acontecido aí 3 mortes, foi isso que o representante da PRF falou. Olha, o Décio Guedes, que está aqui participando com a gente, disse: olha, Luciano Cabral, vou torcer pelo Brasil e pelos paraibanos, já comprei minha camisa azul para não me misturar com os falsos patriotas. Ainda tem essa questão, né, de misturar futebol com política. Tem gente que acha que só em estar usando a camisa amarela da nossa seleção
tá dando algum posicionamento político, mas, gente, vamos separar as coisas. A seleção brasileira é uma coisa, a política é outra. Olha só, temos aqui outra participação do André que diz: não comprei, nem vou comprar, porque eu tenho uma de 2022, mas nem sei se vou usá-la. Eu acho que esse não está muito otimista com a seleção brasileira, não. Vamos para a opinião do Regis, que diz o seguinte: Karen, na minha opinião, Neymar joga bem de gandula. Eita, e olhe lá! O Regis parece que não é muito simpático ao Neymar, não. O Zulu Neves, que é nosso ouvinte fiel, diz o seguinte: alô, Karine, cadê a camisa da seleção para dar sorte? Tá devendo, hein? Olha, Zulu, eu tô aqui de azul hoje. De qualquer forma, azul é uma cor da seleção, mas Luciano tá dizendo que não vale, não. Vamos fazer o seguinte: amanhã é sexta-feira, eu venho com a camisa que eu tenho, que eu comprei para a Copa do Mundo desse ano. É uma camisa mais discreta, não é aquela camisa da seleção mesmo, mas é uma camisa que fala do Brasil. E aí amanhã, já que é sexta-feira, eu chego com essa camisa para a gente entrar no clima, viu, Zulu? Olha a Irene mandando um bom dia para todos aqui da CBN. Temos aqui Dr. Felipe Nunes, é para você esse recado, estou ouvindo. É o Flávio Saraiva e a Alissa Vitória de Bahia. Obrigado, acredito Flávio. Que são seus amigos lá de Bahia, né? São ouvintes de Bahia, né? Um abraço para você, Flávio. Obrigado pela audiência. E Felipe Nunes é de Bahia, né? Que eu tô sabendo. Sou de Bahia. Qual bairro, Felipe? Eu nasci em Bahia e nasci no antigo Hospital São Domingos, que infelizmente hoje está fechado, né? Infelizmente. Mas eu morei no bairro Imaculada por muitos anos. Hoje quase não tem mais pessoas que nascem em Bahia, né? Não, hoje há uma maternidade. Tem a maternidade, mas a grande maioria acaba... Na época, o Hospital São Domingos era uma grande referência da região metropolitana. Olha, atenção, Prefeitura da Capital, eu estou recebendo aqui reclamação de lixo, viu? Uma reclamação que chega para a gente da rua Saíde Abel, no 13 de maio. O povo continua botando lixo na calçada e, claro, isso atrapalha até a passagem de pedestres. Eu tenho também uma reclamação que chegou de um ouvinte nosso de Manaíra. Ele mora na Avenida Esperança, em Manaíra. E olha o áudio que ele mandou aqui para mim. Escuta. Karen Tenório, mulher. Eu tenho que vir com o calendário aqui em Manaíra. Que tá ruim, viu? Da prefeitura passar por lixo. Como é que eu faço para fazer uma crítica sugestiva para o calendário organizar esses lixos aqui da Paraíba de uma pessoa, hein? Eu acho que não é preciso o calendário JPB. E aí não, Rodrigo. É tão simples de resolver, eu não entendo porque até agora a Prefeitura de João Pessoa não conseguiu resolver de vez esse problema na coleta de lixo. Já são 2 bairros aqui que os ouvintes estão mandando mensagem, né? 13 de maio, Manaíra, são bairros em regiões diferentes da capital, mas que estão com o mesmo problema. Tem uma mensagem aqui... de um ouvinte nosso falando sobre as decisões judiciais com relação às contratações da Prefeitura de Bahia. Tem a Eugênia dizendo bom dia e parabenizando a nossa equipe pelo trabalho. Eu quero mandar um beijo especial para a Selminha, que trabalha lá na área de alimentação do Mercado da Torre, tem um restaurante por lá. E a Selma tem um amigo que é o Joselito, que ele é ouvinte fiel aqui da CBN João Pessoa. E eu quero mandar um abraço para a Selma e também para o Joselito. Muito obrigada pela audiência de vocês. Essa audiência é muito importante para todos nós que fazemos a CBN Paraíba e o programa CBN João Pessoa. Agora vamos voltar às discussões políticas, porque a Justiça decidiu barrar uma CPI da Cagepa que foi instaurada na Câmara de João Pessoa. Eu quero saber o motivo, eu quero saber essa questão de independência dos poderes, se a Justiça pode, de fato, interferir assim numa CPI, em algo que está acontecendo na Câmara da Capital. Me fala, João Paulo Medeiros. Olha, Karine, começando por a questão da competência, né, da independência, como você mencionou, pode sim, né, qualquer decisão, mesmo no âmbito do legislativo, né, qualquer iniciativa, ação pode ser barrada ou suspensa pelo Poder Judiciário.
A depender da situação, do caso concreto, você vai analisar a questão da competência ou da necessidade, da pertinência dessa decisão. Mas que o judiciário pode intervir? Pode. Essa decisão especificamente, né, partindo para o caso específico, foi tomada pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública aqui de João Pessoa, determinando a suspensão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, do esgoto, né, que foi instalada aqui na Câmara Municipal, que iria investigar o despejo irregular de esgoto no litoral aqui da capital. Eu digo iria investigar porque a comissão chegou a ser instalada, né, semanas atrás, mas não realizou ainda nenhuma reunião de trabalho. E por isso que oficialmente, ou de fato, ainda não começou a fazer esse trabalho, a promover esse trabalho lá no âmbito do Legislativo. Essa decisão, ela atendeu um mandado de segurança que foi apresentado pelos vereadores Zezinho do Botafogo, do PSB, e Fábio Carneiro, do Solidariedade. Os dois são oposição ao prefeito Léo Bezerra, oposição à gestão municipal, mas são aliados do governo do estado, do governador Lucas Ribeiro. Por que eu chamo a atenção para isso? Aqui, os dois pediram à justiça a suspensão da CPI, certamente para também evitar um desgaste político para o governo do estado, já que a CPI teria o objetivo de apurar falhas na prestação do serviço da CAGEPA, da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, que seria também responsável, essas falhas seriam responsáveis pela chegada do esgoto na orla aqui da capital, pela poluição da orla a partir do despejo irregular desses resíduos. E com isso o governo consegue barrar, suspender essa exposição dessa problemática, desse tema lá na Câmara Municipal. Apesar, Karine, dessa decisão ter sido fundamentada no fato no entendimento do magistrado, a Câmara não ter competência para investigar os atos e contratos de uma companhia ou de um órgão do Estado, ele considera que essa competência deveria ser da Assembleia Legislativa e não da Câmara Municipal, mas é interessante observar que o serviço de fornecimento de água e da rede de esgoto é um serviço municipal, é do município, né? O município ele firma uma concessão para que outro ente, ou no caso da CAGEPA, que é uma companhia estadual, ou numa empresa privada, poderia ser também, para que esse outro ente possa executar esse serviço. Mas o serviço do esgotamento sanitário, né, como é o caso específico, que era objeto dessa CPI, é do município. Portanto, eu avalio que a Câmara teria, sim, essa competência para processar, investigar e apurar possíveis falhas na execução desse serviço. Ora, se o município contratou a CAGEPA é uma concessionária, se as falhas que teriam provocado o despejo irregular do esgoto na orla poderiam ser identificadas dentro desse conjunto ali de ações da CAGEPA, dessa concessionária, porque a Câmara não teria competência para analisar isso. E um outro ponto, além dessa questão, é que o despejo irregular de esgoto é, de fato, algo que se transforma numa problemática local, de interesse local. E quando há interesse local do município, a Câmara Municipal puxa para si essa prerrogativa. Então, essa decisão do magistrado considerou ali que não haveria essa competência, muito embora exista essa discussão, de fato, se a Câmara é competente ou não para analisar esse tipo de situação. Hoje pela manhã eu conversei com o presidente dessa comissão, dessa CPI, o vereador Ícaro Chaves, que inclusive foi o autor dessa proposta. E ele falou sobre esse tema. Notícia lamentável que recebemos ontem. O Poder Judiciário acatou o pedido de 2 vereadores da oposição para impedir a realização da CPI do esgoto, que, na nossa visão, é um verdadeiro absurdo. Primeiro, que os vereadores da oposição aparentemente estão com medo que nós investiguemos a CAGEPA, que eles mesmos subscreveram a CPI. Segundo, qual a razão dessa ação ter sido protocolada em segredo de justiça, sobre um pedido de CPI que é público? Terceiro, a CPI não foi feita exclusivamente para a CAGEPA, sempre disse isso, mas sim para os problemas de extravasamento
no nosso município. E mesmo que fosse sobre a Cagepa, que presta um serviço para a cidade de João Pessoa, é como se o cidadão contratasse uma empresa para reformar a sua casa e ele não pode fiscalizar o serviço. O que me parece é que os vereadores que deveriam estar pelo povo estão a mando do governo para não abrir a caixa preta da Cagepa. Obviamente que nós iremos respeitar a decisão da Justiça, mas já estou em contato com o nosso jurídico e o jurídico da Câmara Municipal de João Pessoa para recorrer. Até agora, Karine e Felipe, a Câmara Municipal aqui de João Pessoa não informou se vai recorrer da decisão. Como eu disse, há de fato uma discussão em torno dessa competência da Câmara Municipal em poder investigar, apurar esses fatos relacionados a uma companhia que é estadual. O magistrado entendeu que a Câmara não tem essa competência. Há quem entenda, inclusive eu entendo assim também, avalio dessa maneira, que existe sim a competência por esses dois elementos principais, o fato do tema ser interesse local e também o fato do município ser o autor da concessão, o dono da concessão do esgotamento sanitário, do abastecimento de água. A Cagepa é apenas a empresa contratada para a execução do serviço, mas o serviço é do município, assim Tanto como é de outros Santa municípios. Rita não é Isso, Cagepa. assim como é de todos os outros municípios aqui do estado, que contratam a Cagepa, contratam uma empresa privada, no caso de Santa Rita, de Souza, por exemplo, para a execução desses trabalhos. Então, é uma discussão aí que vai, certamente, se a Câmara Municipal recorrer da decisão judicial, chegar até o Tribunal de Justiça para que o tribunal delibere a respeito desse assunto. Olha, Por tem o mesmo enquanto, entendimento que você, viu, João? Porque, assim, essa história do esgoto aqui em João Pessoa tem trazido muitos prejuízos para o nosso turismo, para o nosso meio ambiente e envolve também a Secretaria de Meio Ambiente do município, que faz parte desse problema no quesito de fazer fiscalizações. Sim, e a parte também que cabe ao município das galerias pluviais, que são a responsabilidade do município de João Pessoa, que falha também em permitir, muitas vezes, que essas galerias sirvam como caminho, né, para o despejo irregular desses resíduos. Evidentemente, tudo isso poderia ser apurado, aprofundado e discutido nessa comissão. Agora, o fato que nós temos hoje é da suspensão de uma comissão, né, que iria apurar essas situações e, claro, o componente político também do pedido feito pelos vereadores que fazem oposição à gestão e que são aliados do governo do Estado, para fazer com que o Estado não tenha esse desgaste, o governo do Estado não tenha esse desgaste, já que parte desse problema restaria no gabinete ou na mesa dos diretores da Cagepa. E estamos no ano aí de política, né? As pessoas tentam evitar tocar em situações de política que possam afetar, né, pessoas relacionadas à política, e quem sofre é o povo, a verdade é essa. E aí daqui a 2 anos tem política de novo e ninguém toca no assunto e assim vai. Vamos aliviar, como Cristiano Sacramento disse, vamos para a hora do refresco, falar de coisa boa, porque começa hoje em Campina Grande a 42ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, que integra a programação do maior São João do mundo. Esse é um evento que reúne mais de 500 artesãos e artesãs de todo o estado. É um evento que começa hoje, mas vai até o dia 4 de julho. E esse ano a homenagem foi direcionada para as bonequeiras paraibanas, com o tema Bonecas de Pano, Arte de Viver, Vida de Brincar. E para falar mais sobre a abertura do Salão do Artesanato Paraibano, também saber as novidades desta edição, nós vamos conversar aqui na CBN com a gestora do programa, Marielza Rodrigues, está com a gente na linha. Bom dia, Marielza, seja bem-vinda aqui ao CBN João Pessoa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer enorme estar com vocês novamente, vocês que dão esse espaço para a gente divulgar sempre o nosso evento, o Salão do Artesanato Paraibano. Primeiro, começar pela cerimônia de abertura, né, Marielza? Como é que vai ser essa cerimônia? Que horas? Como é que vocês estão de expectativa? Então, falar primeiro sobre essa cerimônia de abertura hoje.
O governador Lucas Ribeiro, ele vai fazer uma visita e vamos ter exatamente a solenidade de abertura às 18 horas. Mas às 15 horas o evento já vai estar aberto ao público, que vai poder já estar conferindo toda a nossa programação, todos os estandes. São mais de 500 expositores que estão agora lá, terminando os últimos detalhes, decorando seus estandes, arrumando suas peças, para receber justamente não só o turista, né, mas o público paraibano, a família paraibana, campinense, que sempre responde ao nosso convite. E aí, todo ano tem novidade, inclusive na estrutura. Muitas vezes a estrutura é ampliada, a questão da climatização. Como é que está essa estrutura esse ano? A encomenda foi, dentro do maior São João do Mundo, fazer o maior salão do mundo. Então, nós realmente aumentamos muito em relação ao do ano passado, em Campina. 6 mil metros quadrados, totalmente climatizado, né? Campina antigamente não tinha calor, mas hoje a gente sabe que o clima mudou e que as pessoas, para ficarem mais confortáveis, precisam dessa climatização. Então, nós climatizamos o evento. Também acrescemos um terreno ao lado que vai fazer o estacionamento do local. Foi um problema do ano passado também, relatado pelos clientes. Foi uma preocupação, né, do governador Lucas Ribeiro de trazer esse estacionamento, de oferecer ao público. E temos a cenografia de Sérgio Matos, exaltando as bonequeiras da Paraíba no hall de entrada, que é um cara bacana, um design formado pela UFCG, hoje que brilha até em Nova York, fazendo suas consultorias. Então, a gente trouxe Sérgio como parceiro, está mostrando essa tecnologia, essa inovação, mostrando as bonecas como nunca ninguém pensou no hall de entrada. Então, quem vier ao salão vai ver muita novidade, né? E também poder mergulhar nesse universo das bonequeiras da Paraíba. E por falar nas bonequeiras, eu queria saber como é que foi a escolha, né? Todo ano vocês fazem uma homenagem a um tipo de artesanato paraibano. E aí esse ano foram as bonequeiras. Como foi essa escolha? Dentro da temática do feminino, né, que tanto hoje é a pauta da nossa presidente de honra, Camila Marisa, ela teve essa preocupação de conhecer melhor desse universo. E a gente percebeu, visitando os ateliês, conversando com essas mulheres, que, na verdade, elas colocam suas histórias de vida nos produtos, nas bonecas que elas produzem. Então, isso foi muito interessante, porque a causa hoje da mulher, né, do combate à violência, tudo isso a gente viu exatamente nos relatos das bonequeiras que ali fazem as suas bonecas, muito além do universo lúdico de apenas a gente oferecer como um produto que vai brincar, que é a criança que vai comprar. E a gente percebeu também, de outras edições, que muitas das pessoas que visitavam o salão, quando olham para essas bonecas, têm essa memória afetiva, lembrando da infância, da avó que fazia boneca, de tempos que tinham realmente mais dificuldade, não comprava a boneca de plástico industrial da loja, mas que tinha alguém na família que fazia essa boneca, que era um símbolo de resistência, né? E de carência também por não ter o dinheiro de comprar um brinquedo industrializado. Então, toda essa simbologia nós fomos buscar, e quem for ao salão vai poder conhecer um pouco mais dessa história das bonequeiras, de cada uma da vida delas, que vai estar lá sendo exaltada, poder conversar com a própria bonequeira. Isso é uma troca que o salão traz, que deixa um legado enorme. A gente vê crianças, jovens, adultos conversando com o próprio artesão. Quem fez a peça? Você comprar algo que você conheceu quem fez, né? Começou, fez a peça e terminou e finalizou e você levou para sua casa. Então, é embutido de muita simbologia, de muito significado, tudo que a gente faz dentro do artesanato. Verdade. A gente sabe que além das exposições de artesanato, tem espaços no salão para quem vende comida, né? Tem tipo uma área de alimentação, tem shows. O que é que vocês prepararam para esse ano? A grande novidade desse ano, que é um ano de Copa, nós estamos trazendo 3 telões ao longo do percurso. O Sebrae, que é o nosso maior parceiro, está montando uma Arena Sebrae com um telão enorme para que os artesãos também e os visitantes possam assistir os Jogos da Copa, que na sua maioria vai estar dentro da nossa programação, os horários, no palco e também na Arena da PBTU, que vai estar dando todas as informações turísticas, mas nos horários de jogos também vai estar oferecendo o telão.
para que todos vejam os jogos, né? Então, essa novidade de trazer a Copa para dentro, né? Muitos artesãos já trabalhando, inclusive produtos, finalizando seus produtos que tenha o tema da Copa, o verde e amarelo, o azul, branco, muito presente em toda a produção que vai ser mostrada agora em Campina Grande. Então, essa é uma novidade. O número de atrações folclóricas também do nosso palco dobrou. A nossa praça da alimentação aumentou muito. Nós tínhamos 5 lanchonetes, a gente passou para 15. Nós tínhamos na bodega apenas 35, nós aumentamos para 50 bodegueiros, que é aquelas pessoas que vendem doces, os biscoitos, os bolos, todos os doces e guloseimas feitas na Paraíba, da agricultura familiar, da produção empreendedora, do microempreendedor, estarão lá na praça justamente para que todo mundo que for, além do artesanato genuinamente paraibano, possa degustar o que é feito na Paraíba. A cachaça da Paraíba tem uma ala enorme, são mais de 16 cachaças que vão estar expondo junto com a gente, comercializando. O queijo caprino premiado do Cariri paraibano vai estar. O queijo bovino do Brejo também tem um stand. Então, tudo isso que é produzido na Paraíba, além das apresentações folclóricas, quem for ao salão vai poder mergulhar nesse universo cultural paraibano. Para finalizar, rapidinho, Marielza, 1 quilo de alimento para ter acesso ao Salão do Artesanato Paraibano. Para onde vai esse alimento? 1 quilo de alimento não perecível é o nosso ingresso solidário, né? Já é uma marca do nosso evento, essa preocupação social também da nossa primeira-dama, Camila Maris, que vai exatamente estar doando toda essa arrecadação para entidades que têm convênio com o governo na cidade de Campina Grande. Vão ser destinados esses donativos para essas entidades carentes. Nós temos muitas parcerias sociais dentro do próprio evento, essas entidades já estão lá conosco. A Mãe dos Autistas, por exemplo, nós temos um estande que está vendendo os produtos que as mães dos autistas, que são artesãs, fazem, né, do crochê, do macramê. Temos também, esse ano, como novidade, um espaço da causa animal dentro do salão, que foi um pedido da vereadora Valéria Assunção, né, que a causa animal também fosse lembrada dentro do salão. Então, são várias parcerias sociais que vão estar também conosco até o final do evento, que vai de hoje, dia 11 de junho, até o dia 4 de julho, das 15 às 22, nós estamos na entrada da cidade de Campina Grande, no Girador, ali logo na entrada. É um terreno enorme, são 6.000 metros quadrados, climatizado, decorado, com todo carinho para receber a família paraibana e o turista que vier ao maior São João do mundo. Obrigada, Marielza. Agora vem um repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. 56% das pessoas ouvidas numa pesquisa Genial Quest divulgada hoje não acreditam que a seleção brasileira vai conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo, que começa hoje. Já 35% afirmaram que o Brasil será campeão e 9% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 8 de junho e ouviu 2.004 brasileiros de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar 350 milhões e 400 mil toneladas em 2026. É o que mostra a projeção do IBGE publicada hoje. A estimativa representa crescimento de 1,2% em relação à safra deste ano. A candidata conservadora Keiko Fujimori reassumiu a liderança nas eleições presidenciais do Peru. De acordo com o órgão eleitoral do país, com mais de 98% das urnas apuradas, ela tem 561 votos a mais que o candidato de esquerda, Roberto Sanches, que liderou o pleito por 3 dias. A mudança decorre da aceleração da contagem das urnas das sessões eleitorais instaladas no exterior. A autoridade eleitoral peruana reafirmou que a consolidação do resultado pode demorar dias por causa do uso de cédulas de papel. A finalização do processo também depende da análise de recursos jurídicos apresentados pelas equipes das campanhas sobre atas contestadas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,40% aos 169.291 pontos.
O dólar comercial está em baixa de 0,34%, cotado a R$ 5,15. O euro vale R$ 5,94, queda de 0,41%. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Zico, esse sorriso aí é jogada ensaiada ou talento? Talento nada. É escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique está com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais. E para quem está na dúvida? Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entre em campo agora. Agende agora a sua consulta gratuita. Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil. Venha fazer sua lista de presentes com a Magno Prime. Lista de casamento, chabar, bodas, chá de cozinha. Todos os tipos de lista. E sabe qual o melhor? Todos os presentes da sua lista geram cashback de 10% para você. Isso mesmo, você recebe os presentes e ainda ganha um cashback por cada item comprado na sua lista. Magno Prime, um verdadeiro shopping para a sua casa. Móveis soltos, decoração, utilidades, tapetes sob medida e ar-condicionado. Estamos na Estrada de Cabedelo. Vem-se embora aproveitar nossa goleada de oportunidades no São João de Preço Baixo Autovia. Onix 2026 com entrada de 9.990 e parcelas de 1.899. O Tracker Automática 2027 com entrada de 19.990 e parcelas de 2.599 reais. Entrada facilitada. Motorista de app, de taxista, corre pra cá, faça seu cadastro no Move Brasil e garanta condições exclusivas. Não fique de fora dessa festa. Autovia, do centro de tudo, perto de você. Desacelere seu maior bem a vida. Tudo começa como um rio. Silencioso, mas impossível de parar. Há 55 anos, a Conserpa e Enger constrói com propósito, de João Pessoa a toda a Paraíba. Mais de 120 empreendimentos que nascem para um propósito maior: abrigar histórias, acolher famílias, ser lar. Qualidade, segurança e modernidade. Conserpa e Enger, 55 anos. Porque todos os rios correm para o mar. O poeta sonhou e a cidade inteira realizou. A festa cresceu, tá ainda mais linda. O parque é cada vez mais do povo. E a essência do maior São João do mundo continua no coração de todos. De 3 de junho a 5 de julho. Venha você também viver essa emoção. Lá no Parque do Povo, emoção por segundo. Do Brasil vira forró no maior São João do mundo. 40 anos do Parque do Povo. Prefeitura de Campina Grande. Pamonha, canjica e munguzá, o verdadeiro trio nordestino do nosso arraiá. Tudo adoçado com sabor da tradição, que leva alegria para todo o coração. Receita que vem da gente, tem história para contar. É no doce que a gente sente toda a festa junina chegar. Nesse mês de junho, escolha o açúcar que dá sabor ao nosso São João. Açúcar alegre, sabor que vem da nossa raiz. CBN João Pessoa. 10h38. CBN no São João 2026. Olha, já que o assunto é São João, vamos falar sobre a segurança reforçada para o São João, não só em Campina Grande, né? Mas tem muitas festas juninas acontecendo em toda a Paraíba, inclusive tem festas programadas para a região metropolitana de João Pessoa e algumas medidas de reforço na segurança foram discutidas ontem. E durante essa reunião que aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle, com a presença das principais forças de segurança do Estado,
foram definidos alguns planejamentos. Então, para saber mais sobre esse planejamento, as ações que devem acontecer aqui na Paraíba, nós vamos conversar agora por telefone com o secretário de Segurança, Jean Nunes. Bom dia, Jean. Seja bem-vindo aqui na CBN João Pessoa. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos acompanham na CBN. Uma satisfação poder participar do programa, trazer esses esclarecimentos. Realmente, nós estamos num momento muito especial do nosso estado, né? Da nossa cultura, principalmente as festas de São João, o mês de junho, de uma maneira geral, é um mês muito festivo no Nordeste e, em particular, na Paraíba. E, para isso, exige também uma responsabilidade maior das forças de segurança, considerando a quantidade de eventos que nós temos. Nós temos, por exemplo, Campina Grande, um São João que já iniciou, festividades que já iniciaram agora desde o dia 3, e em outros municípios também já tendo algumas festividades. Nós já temos hoje, até hoje, mais de 1.000 eventos cadastrados, com solicitação de segurança por parte da segurança pública, e é fundamental que haja uma antecipação por parte tanto das prefeituras quanto dos particulares que querem fazer eventos, para que antecipem seus requerimentos, seus formulários, para que a gente possa, de maneira antecipada também, disponibilizar as equipes do bombeiro para fazer as inspeções, vistorias, liberar as estruturas que querem ser utilizadas, e também para que todos, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, possam também organizar o planejamento para que, no dia da festividade pretendida, a gente consiga dar a segurança que se espere, a segurança necessária para o evento. Então, essa antecipação é fundamental. Nós temos mais de 1.000 eventos, então existe um planejamento que se antecipa, mas são muitos eventos ocorrendo simultaneamente nesse período de junho. Então, a antecipação é fundamental. Olha, 1.000 eventos é muita coisa. Quais seriam as áreas do estado que vão demandar uma maior intensidade no policiamento, né? Sertão, aqui a área metropolitana, ali em Campina Grande mesmo? Exatamente. Nós tivemos ontem uma reunião importante aí em João Pessoa, já organizando um reforço para também este período de São João, além das áreas que vão ter eventos, mas também outras áreas, independente de ter evento ou não, a gente também está lançando essa operação de mais presença em algumas áreas, e de mais policiamento, de mais ações. E, evidentemente, a região metropolitana, ela inspira uma atenção pela quantidade de eventos que tem. Campina Grande, estamos hoje aqui em Campina Grande agora, inclusive iniciando uma reunião com as forças de segurança, também para fazer o realinhamento do nosso planejamento. Esse é um planejamento que se faz, mas que se revisita a cada semana para a gente poder ajustar o que for necessário. Temos na região também do Sertão, Patos e outros municípios que também têm grandes eventos. E quando vai se aproximando a data de 23, período de São João, esses eventos começam a ocorrer simultaneamente em vários municípios. Isso faz com que a gente precise ter, volto a dizer, uma antecipação para garantir a segurança nos eventos. Mas o estado inteiro, ele fica repleto de eventos. Temos a região de Bananeiras, temos a região de Monteiro, temos também a região do Sertão, de Cajazeiras, de Souza. Então, são muitos eventos e muitos polos importantes que, além dessa atenção, precisamos também cuidar do policiamento nas outras áreas. No caso de Campina Grande, que reúne uma multidão todas as noites, o Parque do Povo tem capacidade aí para 79.000 pessoas. O que é que vai ser preciso realinhar nesse momento? Todo planejamento operacional, a gente precisa estar fazendo ajustes. A cada momento que a festa é iniciada, a cada dia, a gente faz a avaliação no início e faz no pós. E vamos aí fazendo ajustes de aumentar a quantidade de patrulhas em determinado setor, aumentar a quantidade de bases de observação em determinada área. Então, a dinâmica do evento também vai fazendo com que a gente faça adequações no planejamento. E a gente está aqui exatamente para isso hoje. Algumas áreas, ruas, policiamento nas ruas aproximadas, não somente dentro do evento, mas nas imediações do evento é necessário ter uma atenção diferenciada, tanto na chegada do público como na dispersão do público ao final dos shows, ao final do evento. Então, tudo isso é pensado para que a gente possa
ter o maior alcance possível, não apenas dentro do evento, no local do evento, mas nas imediações, aumentando esse alcance. E aí, a gente sabe que nesses primeiros dias de festa em Campina Grande, teve uma repercussão muito grande, aquele vídeo onde um policial militar acabou, assim, agredindo, né, agindo com violência contra uma pessoa que estava no Parque do Povo, um jovem. O senhor acompanhou de perto esse caso? Sim, acompanhamos e de imediato nós tivemos contato com a Polícia Militar, já determinando o afastamento do policial e a instauração do procedimento administrativo para apurar a responsabilidade. E, além disso, determinei também a apuração da parte criminal, tanto da lesão e do abuso de autoridade por parte da Polícia Civil. Então, foi instaurado também um inquérito policial para que possa também fazer essa apuração. Então, é um fato isolado. Nós temos aqui uma grande quantidade de policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, que estão de serviço diariamente, e por isso é que a gente não pode correr o risco de macular toda uma estrutura de segurança que é aplicada para um grande evento, considerando um fato isolado. Então, a gente está tratando isso como, volto a dizer, um fato isolado que já teve a medida de contenção necessária e adequada, de acordo com a legislação, houve afastamento dos serviços operacionais do policial, e a gente tem, nessa reunião de hoje também, alinha-se nesse sentido, para que a gente possa ter cada vez mais equilíbrio nas ações, paciência diante daquilo que vem surgindo, ações que são inopinadas, mas a gente tem que ter muito equilíbrio dentro dos comandos, aqueles que estão no comando das tropas. Então, existe no alinhamento de hoje também, tocamos nesse assunto, para que isso não se repita. Olha, tem um ouvinte participando aqui conosco, Jean, que ele pergunta sobre o uso das câmeras corporais na PM, se os policiais militares estão usando, se tem algum teste nesse sentido, o que é que há sobre novidades sobre essas câmeras corporais? Já estão usando, sim, e aqui em Campina Grande também já estão usando, na região de João Pessoa, alguns batalhões já têm. E em Campina Grande também estão fazendo uso, as patrulhas têm. Ocorre que em alguns momentos, em alguns dias, a gente aumenta muito a quantidade de patrulhas para fazer o policiamento, e aí acaba se não notando, mas os policiais já estão fazendo uso desse equipamento. É um equipamento importante para a salvaguarda da ação do próprio policial e, naturalmente, da população que está ali ao redor, que se sente muito mais segura quando vê o policial, todos os policiais agindo de maneira de acordo com a lei. Então, isso é um equipamento que tende a crescer aqui no nosso estado, para que a gente possa aumentar cada vez mais seu uso, que é um equipamento extremamente necessário para demonstrar a legitimidade e a lisura com que as forças de segurança têm agido. Felipe Nunes está aqui conosco na bancada e gostaria de fazer uma pergunta, Jean. Oi, secretário, bom dia para o senhor, obrigado mais uma vez pela participação. Nós seguimos acompanhando o caso dos policiais presos recentemente, né, e do delegado também, investigados aí por supostamente repassar informações para um grupo criminoso, além de ter relações também com esse grupo. Queria saber se do ponto de vista administrativo já houve evolução aí dessas apurações e também das diligências internas no âmbito das forças de segurança aqui do Estado. Sim, Felipe, essas providências, elas foram tomadas simultaneamente, estão sendo tomadas simultaneamente. Existe um procedimento criminal que está em curso, não é? Na operação foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão, esse material está sendo apreciado e analisado, aquilo que foi apreendido, mas, paralelamente, a Polícia Civil já determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar a responsabilidade dos policiais. Então, existe todo um trâmite, e isso já está sendo feito. A orientação, a determinação é no sentido de que sejam extremamente rígidos com esse tipo de postura. O que a gente ouviu, de fato, foram muitas confissões de vários autos que foram circulando aí nos últimos dias. São verdadeiras confissões de práticas criminosas, de vazamentos de operações que precisam ter uma resposta adequada por parte do Estado, para que, em primeiro ponto, respeite aqueles policiais
que são do bem, os policiais que são honestos, que são corretos. Essa operação tem também esse objetivo. A gente precisa separar. Isso tratamos também como um fato isolado. A Polícia Civil ela é maior do que qualquer fato dessa natureza e foi a própria Polícia Civil, em conjunto com o GAECO, que teve a iniciativa de realizar essa operação em respeito exatamente à população que não merece isso, aos demais policiais que precisam também trabalhar e conviver num ambiente em que não estão sendo postos em risco. Essa questão do processo administrativo, né, o processo interno, ele depende do que é decidido no processo criminal ou eles são independentes, Jean? Não, são independentes, são instâncias independentes, apura-se na parte administrativa as infrações administrativas praticadas e no criminal também adotará, evidentemente, a postura de apuração dos delitos da parte criminal, mas são instâncias independentes. Jean, eu quero agradecer a sua presença, aliás, né, sua participação através do telefone. Você não está presente aqui no estúdio conosco. Obrigado, secretário. Sempre convidado para estar aqui conosco na CBN João Pessoa. Obrigada pela sua atenção, estamos à disposição, viu? Eu que agradeço, Karina, eu agradeço, Felipe, todos aí que compõem a técnica e a bancada do CBN. Estamos sempre à disposição para tratar os assuntos da segurança pública, trazer esclarecimentos à população. É fundamental que a população tome conhecimento daquilo que cada pasta do governo do Estado tem feito em proveito da segurança pública, em proveito da sociedade. E a segurança pública está sempre pronta para prestar contas e prestar esclarecimentos. Eu agradeço o espaço. Forte abraço. Conversamos agora com o secretário de Segurança do Estado da Paraíba, Jean Nunes, falou aí sobre o reforço no policiamento no São João, não só de Campina Grande, mas de outras regiões do estado. Falou também sobre o processo envolvendo policiais civis que teriam relação com o tráfico de drogas. E agora vamos saber quais são os destaques, né, do JPB1. Roda a vinheta, Luciano Cabral. Roda a vinheta para avisar que a mulher chegou. Denise está aqui conosco na bancada da CBN para trazer os destaques de hoje. Me conta, Denise. Bom dia, Karen Tenório, Felipe Nunes, Bom Luciano, dia. João Paulo, toda a equipe CBN. Você que é ouvinte aqui ligadinho e sabendo as informações em primeira mão sempre. Bom, em Campina Grande, reviravolta, né? No caso do delegado aposentado que estava desaparecido desde a semana passada, ele foi encontrado morto hoje pela manhã no distrito de São José da Mata. As primeiras informações desse caso do ex-delegado Walter dos Santos Oliveira, de que ele teria sido encontrado dentro de uma cisterna. Aí depois veio com história que seria numa carvoaria, que o corpo dele estava misturado com terra e carvão e por isso os cães farejadores na época não tinham encontrado. Esse delegado aposentado tinha ido até São José da Mata para comprar um gado e aí estava desaparecido. O carro dele foi visto pela última vez pela PRF, já na cidade de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, por aqueles radares, né? Através das câmeras. Tem aquelas câmeras de monitoramento, Isso, né? aí pela placa do carro. Então, provavelmente, é que a gente imagina, se ele já tinha sido assassinado em São José da Mata, quem passou lá pro lado de Pernambuco foram os bandidos já com o carro dele. O fato, Karine, é que tem entrevista coletiva já às 11h15, na Central de Polícia de Campina Grande, na cidade da polícia, com todos os delegados responsáveis. O que se sabe é que 2 suspeitos já foram presos, então já, né? Já andou bem muita a elucidação investigação, aí né? andando, e a gente vai trazer as informações desse caso. Eu lembro que a gente trouxe a foto dele, entrevista com a família de Campina, preocupada com o desaparecimento desse delegado. E aí a gente vai trazer os detalhes também no JPB1. A família sempre espera que a pessoa seja encontrada com vida, né? Sim. Mas é uma angústia muito grande ter um parente desaparecido. Pelo menos para a família agora descobrir a verdade é um alento. É por isso que essa investigação é tão importante. Vale lembrar, Denise, que até agora o carro desse delegado aposentado não foi localizado ainda, mas com a prisão desses 2 suspeitos, muita coisa já pode ser esclarecida. Muita coisa, né? As primeiras informações também dão conta que ele teria sido assassinado a pauladas e a tiro, enfim. Bem cruel, né? Muito cruel. Arthur Lira está indo para lá para trazer os detalhes para a gente já, às 11h45, todo mundo acompanhando. Vamos falar também de um lixão no João Paulo II. Quando eu vi a imagem, você que mora ali no João Paulo II deve imaginar, parece mesmo um daqueles lixões de antigamente que nem deveriam mais existir.
É impressionante, a gente vai mostrar essa denúncia ao vivo também no JPB1, sempre ao lado da comunidade, de mãos dadas com você. Falar também de renegociação de dívidas, né, com a Prefeitura de João Pessoa, está acontecendo o refis, vai até julho, como fazer? Hoje eu vou ter Silvia Torres ao vivo, a promessa aí é de 90% de descontos nos juros, bom demais para quem está com muitas dívidas com a Prefeitura da capital. A gente vai trazer as orientações com o secretário da Receita ao vivo para você. Tem uma dica, viu, Sim, diga aí. Denise? Olha, eu entrei no site da Prefeitura, tive a curiosidade de entrar lá para ver como é que funcionava, se era fácil mesmo de ver se o imóvel tinha alguma dívida, e eu não consegui. Assim, você coloca... Olha aí. É difícil. Você coloca o número de inscrição do imóvel, mas aí aparece uma página com tanta coisa e você não consegue identificar. Não é tão fácil. Não é intuitivo. Não é. Entendi. Então, assim, eles estão estimulando que as pessoas façam esse processo pela internet, mas para o cidadão comum não é um processo fácil. Olha que nós estamos falando aqui, Felipe está dando a opinião dele, eu estou dando a minha. Nós já temos uma certa intimidade com a tecnologia, mas eu confesso para você que eu não consegui. Então, já que Silvia Torres vai estar do lado do secretário, seria bom que ela fosse para o lado do computador dele, acessar o portal do contribuinte para ele mostrar o passo a passo para a gente ao vivo. Boa, gostei. Porque aí até eu vou ficar ligadinha querendo saber como é que funciona, porque eu tentei por aqui, não consegui não, viu? Os ouvintes já testemunharam isso pra gente em algumas ocasiões também, dessa dificuldade, né? Porque hoje há tantas formas, né, de evolução dos sites, dos portais e tudo, mas aquele parece ainda um pouco antigo, né? A formatação dele. Alô, turma da TI da Prefeitura. Bora atualizar melhor. Eu tirei até foto e mandei para o secretário. Tu sabe que a gente perturba, né, Denise? Claro, sempre. A gente faz tudo. Eu mandei para o secretário Sebastião. E Sebastião é muito atencioso com a imprensa, sempre foi. E aí ele entende que nós somos cidadãos como qualquer um outro. Eu coloquei ali o número de inscrição imobiliária, que é aquele número que vem no IPTU da nossa casa, e que tinha sido assim que ele tinha ensinado ontem, né? Mas aí quando eu clico em pesquisar para saber se há alguma dívida, alguma pendência, aparecem assim... uns lugares para você preencher, né? Umas caixinhas para você preencher. Exercício, número alto de infração, lançamento, número dívida, número CDA sistema. Gente... Aparece uma série de arquivos também, você às vezes não sabe qual baixar. O cidadão não sabe o que é isso. Então, assim, a gente deveria colocar ali o número de inscrição do imóvel e aparecer. Não tem dívida, esse imóvel não tem dívida, ou então tem essas dívidas aqui, emitir guia. Tem que ser mais simples. Não estou sabendo usar, imagino que muita gente também. E para fechar, vamos trazer tudo do Parque do Povo. Hoje é dia de Cavaleiros do Forró, Matuê, Jonas Esticado. Vamos falar dessa festa por lá já às 11h45, Karine. E Denise é do forró, viu, eu sou gente? muito, eu amo. Ela não é do TikTok, não. Ela é do forró. Eu sou testemunha. Total, eu amo. Denise Delmiro, 11h45 no JPB1. E, claro, com as principais notícias do dia, você que está aqui conosco na CBN também sempre acompanha o JPB1. Obrigada, Denise. Está liberada, viu, por hoje. Felipe Nunes, seguimos por aqui, né, na CBN João Pessoa. Tem Ju, que já está ali escondidinha para as notícias do esporte. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Ju Bandeira, hoje tem estreia de Copa do Mundo, abertura lá no México. Agora sim, o Jogo do Brasil não é para hoje, né? Não é. Bom dia, Karine, bom dia, Lu, bom dia você que está acompanhando o CBN de uma pessoa. Tem vinhetinha, Luciano? Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Ele já botou essa vinheta hoje umas 3 ou 4 vezes, porque aí ele aproveita e dança na cadeira, Quem né? não tá empolgado com a Copa do Mundo, tá com algum problema, meus amigos. Só se fala nisso, não tem como a gente pensar numa outra coisa, né? Aqui no Nordeste a gente também pensa em São João também, né? Divide as atenções. Mas o fato que hoje começa a Copa do Mundo 2026, sediada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. E
A festa começa justamente direto do Estádio Azteca, na Cidade do México. Hoje, a partir das 2h30 da tarde, tem a cerimônia de abertura desse grande evento, o maior evento esportivo do planeta Terra, né? E dessa vez envolvendo 3 países, 3 culturas completamente diferentes. Hoje, a Mamãe Globo vai transmitir, né, a cerimônia de abertura. Então, a partir ali das 2h da tarde, 1h30, na verdade, você já fica ligadinho nas telinhas das TVs Cabo Branco e Paraíba para conferir um super show, né? A cerimônia de abertura é sempre muito... Shakira. Shakira. Vem aí com mais um grande sucesso, tenho certeza. Depois de Waka Waka, vem aí Dai Dai, tá? Então, preparem-se, vão ouvir muito essa música. Hoje tem um showzaço da Shakira. E, claro, a abertura acontece com os donos da casa, México, enfrentando a África do Sul. O México com muito mais tradição, né, no futebol. Já, inclusive, costuma chegar aí até o 5º jogo esse ano, essa edição. Eles estão querendo ir pelo menos até o 6º jogo. Né, o México que já sediou 2 Copas, né? Essa é a 3ª Copa que o México vai sediar. A África do Sul é um país que nunca conseguiu avançar na fase de grupos. O México, sim, já chegou até as quartas de final. Então, promete também um jogo muito bacana e eu tenho certeza absoluta que 80 mil pessoas são esperadas no Estádio Azteca. A massa vai estar com os mexicanos, vai fazer uma festa muito bonita, né? Tem uma cultura muito bonita o México e tenho certeza absoluta que vai engrandecer ainda mais a festa, essa partida. E claro que tá todo mundo esperando o Brasil, né? E aí já entrando... Sábado. Isso. Temos paraibano entrando no sábado? Teremos sim. Bom, o Ancelotti tá fazendo meio mistério sobre o time titular. Mas o que se indica, né, diante dos 15 minutinhos que está sempre liberado para a imprensa, é que muito provavelmente Matheus Cunha, o nosso paraibano, né, do United, do Manchester United, deve sim estar entre os titulares no jogo contra o Marrocos, que acontece no sábado, 7h da noite, que você também confere na telinha da Mamãe Globo. Um detalhe importante, e claro, né, na CBN, um detalhe importante para você, essa escalação do Matheus não chega a ser uma surpresa, mas é muito boa, porque o Igor Thiago, que chegou a fazer gol nos 2 últimos amistosos, é quem vinha sendo escolhido pelo Ancelotti. Então, ele mudou novamente e agora o Matheus Cunha volta a estar no sistema ofensivo do Brasil. Assim, para compensar, né, nós não deveremos ter o Douglas Santos, lateral esquerdo, também aqui de João Pessoa, porque o Alexandre já está sendo usado mais pelo Ancelotti. Muito provavelmente é ele que vai ser o lateral esquerdo já contra o Marrocos. Há a possibilidade de substituições ao longo da partida, mas o Douglas não deve começar a partida como titular. Isso a gente já está sabendo, Karine. Então, amanhã a gente fala muito mais, né, sobre a Copa do Mundo e fala como foi a estreia, enfim. E só para avisar para você, torcedor botafoguense, Dudu Nardini recebeu proposta e não está mais no elenco do Belo. Eita, despedida de jogador do Belo. Vamos agora para o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, tem a aprovação de 58% das pessoas ouvidas numa pesquisa Genial Quest. O índice subiu 17 pontos percentuais na comparação com o levantamento divulgado em abril. Já a parcela que desaprova o treinador somou 14%, queda de 15 pontos. E 29% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta, número semelhante ao percentual apurado há 2 meses.
A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 8 de junho e ouviu 2.004 brasileiros de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O presidente Donald Trump anunciou que fará um novo ataque contra o Irã na noite de hoje. Ele também disse que pretende assumir o controle do petróleo e do gás da República Islâmica. Em uma postagem na rede social Truth Social, o líder americano afirmou que deve repetir no Irã o que fez na Venezuela. E as atividades humanas elevaram no ano passado o aquecimento global para 1,3 grau acima dos níveis pré-industriais. O planeta deve ultrapassar o limite crítico de 1,5 grau em torno de 2030, se as emissões de gases do efeito estufa forem mantidas no patamar atual. A informação faz parte da nova edição da iniciativa científica Indicadores Globais de Mudança Climática. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Torres de Segurança Safety. Contrate agora e viva sossegado. Sistema Fé Comércio. Representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fé no trabalho, fé nas pessoas, fé no amanhã. A força na palma das mãos que faz o presente. Na beira do mar, no alto da serra, no sol do sertão. As boas novas e a esperança são feitas de gente, são feitas de gente. A FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Sossego é chegar em casa e ficar de boa, e quando sair, poder ir numa boa também. Sossego! É saber que lá fora tá tudo sob controle. É viver sossegado. Sossego! Com as torres de monitoramento Safety, sua residência e seu comércio têm vigilância 24 horas, com tecnologia, presença e ação imediata, para você fazer o que realmente importa: sossegar. Sossego! Safety, uma empresa SegSat. Acesse fiquesossegado.com.br e contrate agora. Sossego! Atenção! Quer mudar de vida ainda em 2026? As matrículas da Facene para o segundo semestre estão abertas. Escolha entre enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia ou medicina veterinária. Aqui você conta com estrutura de excelência, 7 clínicas escola, núcleo de empregabilidade e um diploma que é referência no mercado. Use sua nota do Enem, faça o vestibular online e gratuito ou venha por transferência. Acesse facene.com.br ou chama no WhatsApp 83 99380 6466. Mude de vida na Facene. Quer ir mais longe? Então conte com o time certo. Auto Oriente Nissan. Só aqui você aproveita o novo Nissan Kicks 2026 com poucas unidades. Conversões a partir de 139.990 com seu usado na troca. E também conheça o novo Nissan Kite 2026. A pronta entrega. Conversões a partir de 114.990. E ainda taxa zero em até 48 vezes. E a melhor avaliação do seu usado. Auto Oriente. Sua concessionária Nissan na Paraíba. Ligue agora, 3340-0414. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a Há vida. mais de 28 anos, a experiência de quem faz a Baltem acontecer reforça uma convicção. Toda grande obra nasce da solidez. São mais de 8.000 unidades entregues e mais de 1,5 milhão de metros quadrados desenvolvidos. Tudo isso com auditoria Deloitte e obras asseguradas, garantindo transparência e segurança em cada projeto. Baltem, a solidez que constrói projetos únicos. CBN João Pessoa. Apresentação Karine Tenório.
11h08, estamos de volta com o CBN João Pessoa. Vou aproveitar esse momento para mandar aqui um beijo especial para seu Regis de novo, porque ele mandou um beijo aqui para Juliana Bandeira, disse que ela era a rainha da comunicação esportiva. Eu não tive como dar esse abraço do seu Regis ao vivo aqui para Juliana, mas eu falei nos bastidores para ela, viu, seu Regis? É porque o tempo da gente tinha estourado, vinha um repórter CBN e aí eu tinha mesmo que encerrar, mas eu falei para ela que o senhor mandou esse recado carinhoso. E aqui está o Matheus Gadelha dizendo que vai vestir a camisa do Brasil sim, que vai torcer, apesar de não estar muito confiante, ele acha que vai ver, né, se o Brasil vai dar orgulho pra gente, vai conferir, né, a gente tem que pagar para ver, né? Tem o Wagner Souza, que também está dizendo assim, que eu sou a nota 10 do Rádio Paraibano. Eita, que com elogio desse eu já ganhei a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo. Obrigada, viu, Wagner, pelo seu carinho, pela sua audiência. Aproveito também esse momento, Felipe Nunes, você que está aqui comigo na bancada, junto com João Paulo Medeiros. João Paulo Medeiros daqui a pouco traz as últimas da política para me despedir, né, de vocês, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Tem ainda muita coisa aqui na CBN João Pessoa. A gente segue acompanhando o júri do Yuri, que está acontecendo no Fórum Criminal de João Pessoa, ele que é acusado de matar a namorada Luana Alverga, que tinha apenas 20 anos. Então, assim, tem a cultura pop com Jonathan Oliveira, tem a coluna de condomínio com Hinaldo Dantas. Então, fica aqui conosco, porque ainda tem muito CBN João Pessoa e eu volto a me encontrar com você amanhã. Um beijo, gente. Até sexta-feira. Hoje é quinta, quase sexta. Um abraço para você, Karine Tenório. Aproveite o jogo da seleção, né? Desejo a você a abertura um da bom Copa, jogo, né? A abertura da Copa. Inclusive hoje a CBN estará transmitindo, né? À tarde, já avisando aos nossos ouvintes, não haverá o CBN Cotidiano por causa dessa transmissão. Maiara Medeiros volta na próxima segunda-feira, mas nós estamos aqui até meio-dia trazendo muita notícia e informação para os nossos ouvintes. Lembrando que você pode continuar interagindo conosco através do nosso WhatsApp 981324088, repetindo 981324088, e também através do nosso Facebook, nosso YouTube, né, perfil da CBN no YouTube. Eu continuo por aqui, Karine, um abraço para você. Vamos de notícia agora. Giro de notícias. Onze horas e 12 minutos. A greve dos servidores municipais da saúde de Campina Grande foi suspensa pela Justiça, mas o sindicato da categoria diz que não foi notificado e que vai continuar parado. A paralisação começou no dia 1º de junho e envolve servidores da saúde e de outras secretarias da prefeitura. A desembargadora Túlia Gomes explicou que a greve acontece justamente no período do maior São João do mundo. Nessa época, Campina Grande recebe milhões de visitantes e a demanda por serviços como saúde, segurança e limpeza urbana aumenta muito. Segundo a juíza, a paralisação pode colocar a população em risco. Se o sindicato descumprir a decisão e mantiver a greve, vai pagar uma multa de R$50 mil por dia. 11 horas e 13 minutos, nós abrimos hoje o programa falando sobre o júri popular de Yuri Ramos Coutinho Nóbrega, acusado de matar a namorada Luana Alverga Ramalho Barbosa com um tiro de espingarda, caso que aconteceu no ano de 2017. Esse júri está acontecendo agora no Fórum Criminal da capital e quem acompanha ao vivo é Cris Honório, que tem as informações. Cris, bom dia para você. O que está acontecendo no júri? Quais as atualizações que você traz para o nosso ouvinte? Bom dia. Oi, Felipe, bom dia para você e para os ouvintes do CBN João Pessoa. O júri popular de Yuri Ramos Coutinho Nóbrega começou às 9 da manhã e ainda está ocorrendo aqui no Fórum Criminal de João Pessoa. Agora há pouco, Felipe, a irmã
de Luana, que foi a vítima, né, de toda essa situação, ela prestou o depoimento, né, participou do júri online. Ela chegou a citar que o relacionamento, né, da irmã Yuri terminava por diversas vezes, né, esses términos muitas vezes vinham da parte do Yuri, mas que a família não notava, de modo geral, nenhum comportamento abusivo, né, de Yuri para com Luana. Ela também chegou a citar no depoimento dela que a família, depois do ocorrido lá em 2017, ficou muito abalada, todo mundo sofreu. A saúde do pai de Luana, né, piorou depois disso. Ele, que já sofria de alguns problemas cardiovasculares, chegou a ter dois problemas relativos a isso. Ele também já tinha um histórico enquanto uma pessoa fumante, e aí depois da morte da filha, esse problema também agravou, chegando até a acontecer 2 acidentes cardiovasculares, né, com o pai de Luana. E aí, quando perguntada também aqui pelo júri, se Yuri já tinha tido algum comportamento, né, de arrependimento em relação ao crime que cometeu contra a Luana, a irmã disse que a família e ela nunca perceberam da parte de Yuri algum tipo de arrependimento. Então, essas informações são do depoimento, né, da irmã de Luana Alverga, né, Ramalho Barbosa, de 20 anos, como você mesmo falou, foi, né, morta em 2017. Esse crime aconteceu no dia 23 de julho, em uma casa no condomínio Arruda Câmara, no bairro do Roger. E aí, de acordo com a denúncia, Yuri Ramos teria efetuado um disparo de espingarda calibre 20 que atingiu e matou a jovem. Em uma decisão anterior da Justiça, foi destacado que o réu admitiu ter feito o disparo, tanto em depoimento à polícia quanto em juízo, mas ele alegou, né, que o tiro foi acidental e que não tinha intenção de matar a vítima. A Justiça também decidiu, né, em uma decisão anterior, que a situação de Ricardo Sérgio Coutinho Nóbrega, que é o tio de Yuri, o dono da arma, né, que foi usada no crime, será analisado o caso dele em um processo separado. Então, eu continuo por aqui acompanhando esse júri, que a todo momento tem desdobramentos, e a qualquer momento eu entro aqui, claro, com novas informações para os ouvintes do CBN João Pessoa, inclusive com o resultado desse júri popular. Eu volto com você, Felipe. Cris Honório, obrigado por sua participação. Agora são 11h16, você segue acompanhando o júri, você tem prioridade, qualquer nova informação você volta aqui à nossa programação, atualizando os nossos ouvintes. Como eu falei, 11h16. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Começa hoje a Copa do Mundo 2026, daqui a pouquinho, à tarde, né, já tem a primeira partida. México e África do Sul abrem os jogos do maior evento esportivo do planeta às 4 horas. Aqui na capital, bares e restaurantes veem esse período como oportunidade para aumentar o faturamento, é o que nós estamos dizendo desde o início do programa. Guilherme Bezerra tem essa constatação e traz pra gente agora. Bom dia, Guilherme. Oi, Felipe, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o CBN João Pessoa. Eu acho que essa deve ser a Copa mais comercial que a gente já tem visto, pelo menos nos últimos anos, viu? Porque a demanda de venda, a gente foi, recentemente, o nosso ouvinte vai lembrar, a gente foi numa loja de variedades em que tinha muita demanda das pessoas querendo comprar objetos de decoração, vuvuzelas, que todo aparato para comemoração, e outros setores da nossa economia, como é o caso de bares e restaurantes, também tem reagido muito, com muita expectativa em relação a esse período do ano que os brasileiros esperem que dure muito, né? Que não seja algo passageiro. A gente conversou com a Tâmara Cavalcante, ela é presidente da Abrazel, que é aquela associação de bares e restaurantes, a sucursal aqui da Paraíba, e ela contou que tem uma expectativa de que a grande maioria dos bares aqui do nosso estado tenham um faturamento mais alto, cresça o faturamento por causa do período da Copa do Mundo, também acaba emendando ali São João e Dia dos Namorados, né? A gente está com uma expectativa bem alta, né? A gente estima aí que 80% dos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar vai ter um aumento no faturamento.
A gente sabe que alguns não são ligados a jogos, a Dia dos Namorados, mas em sua maioria sim é. E a gente está com a expectativa bem alta, tentando correr atrás aí de mão de obra para um aumento, um incremento no nosso quadro de funcionários para poder atender bem esse público que vai assistir o jogo em turmas, em grupos, fora de casa, para esses namorados, esses casais de namorados que vão comemorar o dia, contratações temporárias que até pode se estender, tá? A gente está com um déficit muito grande de mão de obra, então a maioria das empresas está com vagas em aberto. Pois é, e a gente foi atrás de exemplos aqui em João Pessoa de bares e restaurantes que não só estão aproveitando a ocasião para atrair mais público, que é natural. Você tem um bar que bota ali uma tela para transmitir um jogo, isso já aumenta o fluxo de público. Mas tem gente que fez alguns investimentos, fez algumas adaptações para criar um ambiente para a Copa do Mundo, algum atrativo diferente. Eu conversei com a Alana ali, ela é empresária, tem um bar e restaurante na região da Orla, aqui da nossa capital, e ela fez ela conta do aparato que ela criou para dar novas experiências para o público que frequenta lá. Ela fala que o público dela é muito de turistas e ela criou um estilo diferente para transmitir os jogos da Copa. A primeira coisa que nós pensamos, né, quando veio aí a possibilidade de fazer um projeto na Copa, era trazer experiência para os nossos clientes, de acordo com o que a gente tem para oferecer na casa. Tem 6 lounges, é composto por 6 lounges, que são à beira-mar, né, os lounges. E a sensação que a gente tem é quando está lá sentado de frente para a praia, no sofá, de acolhimento, de aconchego de casa. É como, né, a sensação que a gente quis transmitir é que o nosso cliente pudesse ter uma TV ali privada para ele, 50 polegadas, estar sentado à beira-mar e assistir o jogo confortavelmente, com atendimento, né, com bebidas, comidas e música após os jogos. E interações. Você vê que não foi um pacote completo, não é só a transmissão. Inclusive colocou pacotes de shows atrativos depois da transmissão, que tem um público misturado. Quem quer acompanhar o futebol, quem quer se alimentar, passear. E aí ela fala sobre os dois lados da vida empresarial. Ela comentou sobre os investimentos que ela teve que fazer, mas também sobre a expectativa de retorno. Investimento, né, ele sempre é necessário, assim, quando a gente pensa, independente da gente estar falando de uma Copa do Mundo que movimenta a economia como um todo, investimento, quando você tem um negócio, ele é constante. O público hoje, principalmente durante a semana, ele é um público de 90% de turistas, então eu entendo que nesse mês de junho e julho, eu terei muitas pessoas que estão vindo de outras regiões do país para João Pessoa. E que aqui vai ser, inclusive, a sua estadia de maior tempo. Eles vão no interior, mas eles ficarão hospedados em João Pessoa. E, economicamente falando, esse ano de 2026, né, e com a Copa, esse faturamento ele tende a crescer aí, acho que pelo menos uns 30% a 40% do que o ano passado. Tá aí, movimentação econômica intensa, soube que amanhã a gente vai estar também procurando essa movimentação aqui na Rádio CBN, e o comércio amanhã tem tudo para bombar. Hoje começa a Copa, no sábado tem Jogo do Brasil, amanhã é o Dia dos Namorados, que vai acabar virar um final de semana dos namorados, porque muita gente não consegue comemorar na própria sexta. Tem aí o São João bombando em Campinas, a gente falou agora há pouco sobre questões artesanais, sobre a economia em Campinas, então é um mês aquecido em todo o Brasil. Aqui na Paraíba está com um gostinho especial esse ano, viu? Principalmente. Certamente, Guilherme, um período excelente aí para os nossos comerciantes, né? O setor bastante aquecido, inclusive na área da gastronomia também. Quando eu vim aqui para a CBN, né, vindo de casa para o trabalho, já foi possível ver os restaurantes e os bares enfeitados com mesas, né? Sim. Aguardando as famílias, aguardando os amigos que vão lotar esses locais. Certamente, além de girar a economia, oportunidades de emprego vão surgir, algumas temporárias que podem se tornar vagas efetivas, né? Também de emprego. Então é um momento importante de comemoração, mas também de celebração para a economia do nosso estado. A gente vai seguir acompanhando. Mas apesar dessas comemorações positivas, desses balanços positivos, há alguns pontos que preocupam, sobretudo quando há abusos. A gente fala agora sobre São João, né? Saímos de Copa para falar sobre São João e eu peço inclusive a participação do nosso ouvinte através do nosso WhatsApp. Você já foi ou ainda vai ao Parque do Povo lá em Campina Grande?
Isso, inclusive porque há relatos de preços abusivos por lá. Eu quero saber do ouvinte, sobretudo de quem já foi, se percebeu também, se já teve essa constatação. A gente recebeu uma informação aqui na redação que chamou bastante a atenção. Veja só, um balde de gelo. Aquele gelo para esfriar o restaurante, o refrigerante, né? A bebida, o suco ou a cerveja, por exemplo. R$50 o balde de gelo. Foi a empresa responsável pelo São João de Campina Grande, cobrou dos consumidores que estavam na festa. E para falar sobre esse assunto, estamos em linha com o secretário do PROCON estadual, Félix Neto, que vai trazer agora as respostas relativas a essa cobrança. Secretário, bom dia. Eu queria saber se isso configura ou não preço abusivo e como é que o consumidor pode se proteger em relação a isso. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Estamos acompanhando dentro do Parque do Povo, inclusive com uma sede que a gente colocou no Parque do Povo, para atender as demandas dos consumidores. E recebemos lá inúmeras reclamações de consumidores, dando conta de que o balde de gelo estava sendo comercializado a R$50. E nós, de imediato, enviamos a equipe de fiscais, que foi ao local, verificando a questão, notificou a empresa organizadora do evento, para que explicasse o custo de R$50 num balde de gelo. E realmente chama a atenção o preço em especial desse item. Eles têm um prazo legal de 48 horas para explicar como é a composição do preço, o que é que tem ali para custar R$50 nesse balde. A gente sabe que existe um princípio do livre mercado, mas o PROCON Paraíba não pode aceitar abusividade de preço. E nós, então, notificamos e estamos aguardando a resposta dele para dar os demais encaminhamentos rigorosamente dentro do que determina o Código de Defesa do Consumidor. Uma festa bem organizada como está, ela não pode ser desilustrada por atos abusivos em desrespeito ao turista, ao consumidor e ao paraibano que está frequentando a festa. Isso vale não somente para o maior São João do mundo, como também em Campina Grande, como também para Bananeiras e Patos, que terá a nossa fiscalização. Secretário, o senhor mencionou que já procurou a empresa responsável, né, por essa venda, mas já foi apresentada alguma justificativa? Eu queria saber se foi a empresa em si responsável pelo evento ou se os comerciantes que trabalham ali no entorno do Parque do Povo. Essa constatação foi percebida exatamente aonde, no âmbito da festa? Foi percebida, exatamente. A gente notificou especificamente a empresa, porque a reclamação que nós recebemos foi do preço que está sendo praticado pela empresa. Inclusive reclamações de comerciantes que tem que comprar o gelo à própria empresa e que para o comerciante também sai, para o barraqueiro também sai nesse patamar aproximado aí do que está sendo discutido aqui conosco, não é? Então, assim, de certo modo, independentemente de ser o barraqueiro, de ser o comerciante ou o ambulante, ou enfim, um preço como esse tem que ser justificado. Não é possível um consumidor, turista, quem vai para uma festa, está diante de uma cobrança que, ao nosso ver, é uma cobrança excessiva, extrapola os limites da razoabilidade, mas evidentemente que a gente está esperando a resposta que até agora não chegou. Prazo é de 48 horas, se vence amanhã, para que a gente possa adotar as medidas que o Código de Defesa do Consumidor estabelece em defesa do cidadão. Secretário, nós estamos falando de um balde de gelo que é vendido dentro do evento, né? Mas aí o ouvinte Marcos Rodrigues, na verdade, é o nome dele, e ele pergunta se há uma lei ou se essa lei está sendo aplicada que permite a entrada em shows com bebidas, ou se o consumidor já não pode entrar com a sua própria bebida dentro do show para evitar comprar a um preço abusivo, né, dentro do show a partir das vendas que são feitas lá. Essa questão é a questão de organização da festa, de licitação que foi feita, e me parece que o espaço é um espaço comercializado pela empresa vencedora. É a informação que nos chega, que nós temos, é que a empresa vencedora, que vale dizer, a festa está muito bonita. O São João de Campina Grande, a equipe esteve lá, está encantada com a festa, com a organização. Agora, preços como esse, a nossa função é exatamente estar lá dentro ouvindo as reclamações. Então, entrar com bebida de fora, eu realmente não sei desse detalhe com relação à licitação, como foi feita. Imagino até que não, pelo menos nessas áreas que são comercializadas,
mas evidentemente não é da nossa pasta. A nossa missão, a nossa função é analisar, sobretudo, duas questões. A gente está com uma grande campanha dentro do Parque do Povo relacionada ao combate ao metanol. Nós procuramos a UEPB nos cedeu os equipamentos que tinha. O governador Lucas, quando procurou o PROCON, ele disse, olha, esteja dentro da festa, do lado do consumidor, para evitar que aconteça na Paraíba o que aconteceu em outros estados relacionado ao problema de saúde pública que teve do metanol. Então nós estamos fiscalizando as barracas com testagens, são mais de 2.000 testagens que nós vamos fazer de barraca por barraca, em vários horários, manhã, tarde e noite, inclusive no depósito, esse local onde a gente está discutindo agora, o depósito onde estão as bebidas, estão sendo fiscalizados também com a tecnologia da UEPB. Até agora não encontramos nenhum incidente, mas a nossa base de apoio ao consumidor dentro do Parque do Povo, ela serve não somente para as campanhas que estamos fazendo, como essa do metanol, campanha de educação para ajudar o comerciante a colocar as sinalizações de respeito ao consumidor, para que o consumidor tenha ali as informações, mas sobretudo também que seja um local, um espaço em que o consumidor ele pode procurar o PROCON e fazer a sua reclamação. Então, o que é que a gente já encontrou? Por exemplo, fora do Parque do Povo, os consumidores já chegaram para denunciar bolacha estragada e nós apreendemos. Secretário. Fora do Parque do Povo. Sim, pois não. Antes de chamar o repórter CBN, já estamos nos aproximando aqui das 11h30, eu queria fazer só a pergunta do ouvinte Jorge, que nos acompanha também, e ele quer saber sobre o procedimento imediato que o consumidor deve adotar ao constatar o abuso. Quais canais o consumidor tem à disposição para acionar o PROCON, por exemplo? Nós temos o número 151, temos a nossa página da internet, no Instagram, e também, como disse, esse ponto de apoio que nós temos exatamente no Parque Evaldo Cruz, naquela ligação entre o Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo, à disposição dos consumidores e turistas da Paraíba. Excelente. Agradeço desde já a participação do secretário Félix Neto, do PROCON estadual. Agradeço mais uma vez a sua participação. Estaremos atentos aí a essas reclamações dos consumidores e a qualquer novidade entraremos em contato novamente com o secretário para trazer esclarecimentos aqui e respostas aos nossos ouvintes. Obrigado, secretário. Muito obrigado, querido. Estamos à sua disposição. Forte abraço. 11h29. Eu já tenho uma resposta aqui também para o outro ouvinte, para o ouvinte Marcos, né, que questionou sobre a entrada em shows, a entrada com alimentos e bebidas, né, se o consumidor pode levar o seu próprio alimento e a sua própria bebida. Houve, de fato, uma lei aprovada no ano passado, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba suspendeu essa lei por meio de uma liminar, a lei estadual que permitia a entrada de consumidores com alimentos e bebidas comprados fora em locais de entretenimento, como cinemas, teatros, estádios, parques e arenas de shows. Essa suspensão aconteceu ainda em novembro do ano passado. A decisão do desembargador Marcos Murilo da Cunha Ramos foi tomada em uma ação direta de inconstitucionalidade. A decisão do desembargador Márcio Murilo, ao analisar o pedido, ele apontou aí que a Assembleia Legislativa, ao aprovar essa lei, ultrapassou os limites da proteção ao consumidor. Portanto, essa lei não está valendo. 11h30. Vamos ao repórter CBN e eu volto já com mais informações para você aqui na nossa bancada. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. A convocação de Neymar tem a aprovação de 53% dos entrevistados numa pesquisa Genial Quest. O número subiu 6 pontos percentuais em relação ao levantamento divulgado em abril. Já a parcela que não apoia a presença do jogador na seleção brasileira recuou de 45% para 38%. Ao todo, 9% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 brasileiros de todo o país.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A chegada do El Niño foi confirmada pela Agência Climática dos Estados Unidos. A dúvida agora é se o fenômeno terá força recorde. O El Niño nasce do aquecimento anormal das águas do Pacífico e pode alterar o padrão de chuva e calor em diferentes partes do mundo. No Brasil, os efeitos costumam incluir mais chuvas no sul, risco de seca no norte e no nordeste e temperaturas mais altas em variadas regiões. 2 anos após as enchentes que destruíram cidades gaúchas, o estado ainda não deu início às obras dos sistemas de proteção contra as cheias previstas pelo governo local e entregou menos de 10% das casas prometidas a moradores das áreas de risco, segundo o jornal O Globo. O Rio Grande do Sul vive a expectativa de enfrentar os efeitos do Super El Niño, que pode ser o mais intenso em 140 anos e provocar temporais. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. CBN João Pessoa. Olá, estamos de volta com o CBN João Pessoa. Agora são 11 horas e 35 minutos. Já agradecendo mais uma vez a sua audiência e a sua participação. E agora trazendo uma informação urgente para você que está ouvindo a nossa programação. A Polícia Federal acaba de informar que cumpriu um mandado de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Cabedelo. A investigação, segundo a Polícia Federal, diz respeito a uma suposta contratação de médicos fantasmas. São profissionais que recebem remuneração oriunda dos cofres da administração pública em Cabedelo, sem a correspondente prestação efetiva desses serviços. A informação inicial dessa operação que aconteceu hoje lá na cidade de Cabedelo. Mais uma vez, João, a gestão da administração da região metropolitana da cidade aqui de Cabedelo no alvo de investigações da Polícia Federal. A nossa produção está tentando, nesse momento, uma resposta da gestão. A gente lembra que Cabedelo passou recentemente por mais um episódio de crise política administrativa, né? O prefeito eleito em 2024, André Coutinho, foi cassado, o vice assumiu, né? Na verdade, o vice não assumiu, o André Coutinho foi cassado, o presidente da Câmara assumiu, Edivaldo Neto, foi eleito no dia 12 de abril, acabou sendo alvo de uma operação 2 dias depois, não assumiu a gestão enquanto prefeito eleito. O vice dele, Avilásio Cavalcante, é o atual prefeito interino da cidade. A prefeitura, portanto, alvo de mais uma investigação da Polícia Federal, agora dessa vez para apurar a possível atuação de médicos fantasmas na administração pública de Cabedelo. Informações que ainda estamos apurando em profundidade e vamos trazer mais detalhes a qualquer momento aqui na nossa programação, inclusive nas últimas da política. Logo mais traremos mais informações sobre mais uma operação da Polícia Federal na cidade de Cabedelo, aqui na região metropolitana de João Pessoa. Agora são 11 horas e 36 minutos. Condomínio CBN, com Inaldo Dantas. Onze horas e 37 minutos. Inaldo Dantas, da coluna Condomínio, conversa hoje conosco por telefone. Inaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender hoje para falar
de um assunto que movimenta as relações dentro dos condomínios, Inaldo. Bom dia para você. Bom dia, meu amigo. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes da CBN. A gente está de olho no STJ. Ele, vamos chamar assim, suspendeu todas as demandas com relação a Airbnb nos condomínios. Exatamente, é uma discussão que tem gerado conflitos, né, dentro dos condomínios, porque inclusive alguns apartamentos de moradores que não vivem, né, nesses apartamentos, mas alugam, já estavam sendo disponibilizados para essas plataformas, mas essa nova decisão traz um novo paradigma. Perfeitamente. Existe a corrente que é a favor do uso das unidades, ou seja, a exploração comercial delas, e há a corrente que entende que isso é incompatível com aqueles condomínios que têm a destinação exclusivamente residencial. A princípio, nós temos que levar em consideração ambos os interesses, mas tem que ver sempre a destinação do condomínio, não é isso? Então, o STJ suspendeu todos os processos em tramitação para tomar uma decisão vinculante, ou seja, o STJ está próximo a tomar uma decisão que valerá para todos os condomínios do Brasil. A partir de então, a gente vai ter a base do que é se pronunciar. Se realmente se confirma o que já tem sido entendimento majoritário de que só 2/3 dos condôminos é que pode permitir o uso atípico da unidade, ou se haverá alguma outra decisão do STJ. O mercado condominial está atento para saber o que é que vai sair dessa decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Inaldo, mas para aqueles condomínios que já estavam fazendo discussões internas, inclusive através de assembleias, esses debates devem ser paralisados? E se eventualmente os apartamentos já estivessem sendo alugados, o que acontece agora? Vou dar um palpite. Acredito que o STJ vai confirmar que vai depender do interesse de cada condomínio. Então, o síndico que tomar uma decisão com base nesse entendimento de agora, estará tomando uma decisão precipitada? Nesse momento não, porque o condomínio está andando. A gente não sabe quando é que o STJ vai se pronunciar. E algumas situações são emergenciais. Nós temos condomínios aí que estão trazendo realmente um grande incômodo, né, aos moradores, vamos chamar assim. Então, se está tendo um problema de emergência e o síndico está naquela de que uma das suas funções é zelar pelos serviços que interessem à coletividade, ele não vai estar errado nesse momento de tomar a decisão, e eu, sendo o síndico, eu tomaria. Se o que ele tomou de decisão for contrário ao que o STJ entender, é só voltar atrás e se adequar ao que o STJ vai definir como padrão para todos os condomínios. Decidam sim, não esperem para saber o que vai acontecer. Vivam o momento, vivam a realidade, vivam o presente. Inaldo, só para a gente deixar claro agora, teve essa primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação nesse momento dentro dos condomínios que já tinham, né, esse funcionamento do Airbnb, essa aplicação, ela é alterada automaticamente ou essa decisão do STJ precisa ser debatida internamente? Apenas para ficar mais claro. A decisão do STJ, até então, só serviu para o condomínio que, por acaso, o processo chegou lá ao STJ. Entendi. A decisão, até então, era isso. Com a decisão vinculante, o que é que vai acontecer? Qualquer situação judicial que venham para os tribunais inferiores para efeito de decisão, vai valer a decisão do STJ. Ou seja, internamente no condomínio, prevalece a decisão do condomínio. Agora, se for contra o que for de entendimento majoritário, essa decisão da Assembleia pode vir a cair. Perfeito. Inaldo Dantas, muito obrigado pela participação. Lembro ao nosso ouvinte que essa coluna estará disponível daqui a pouco no site cbnparaíba.com.br. Quem tiver dúvidas é só ouvir novamente. É claro que é uma discussão que segue em discussão no Poder Judiciário. A gente vai continuar acompanhando e atualizando o nosso ouvinte sobre esse debate que, diga-se de passagem, é complexo. Inaldo Dantas, obrigado mais uma vez. Segue em decisão, mas pelo que a gente está vendo, está perto de uma decisão unânime, ou seja, que vai valer para todos os condomínios. E aí vamos atualizar o nosso ouvinte. Um abraço para você. A gente fica atento. Um abraço a vocês, e como hoje é quinta, véspera de sexta,
Desde já um bom final de semana a todos. Sábado vamos torcer pela nossa seleção brasileira de futebol. Isso mesmo. Um abraço. 11h42, vamos a um breve intervalo. Eu volto daqui a pouco com a coluna Cultura Pop. Jonathan Oliveira já chegou por aqui para falar sobre o vaqueiro na música nordestina. Histórias das músicas que falam do vaqueiro. Daqui a pouco, Jonathan Oliveira chega aqui para falar com a gente. CBN João Pessoa. Sossego é chegar em casa e ficar de boa, e quando sair, poder ir numa boa também. Sossego é saber que lá fora tá tudo sob controle. É viver sossegado. Sossego. Com as torres de monitoramento Safety, sua residência e seu comércio têm vigilância 24 horas, com tecnologia, presença e ação imediata, para você fazer o que realmente importa: sossegar. Sossego. Safety, uma empresa SegSat. Acesse fiquesossegado.com.br e contrate agora. Sossego. Atenção! Quer mudar de vida ainda em 2026? As matrículas da Facene para o segundo semestre estão abertas. Escolha entre enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia ou medicina veterinária. Aqui você conta com estrutura de excelência, 7 clínicas escola, núcleo de empregabilidade e um diploma que é referência no mercado. Use sua nota do Enem, faça o vestibular online e gratuito ou venha por transferência. Acesse facene.com.br ou chama no WhatsApp 83 99380 6466. Mude de vida na Facene. Chegou o novo T-Cross Seleção, o SUV titular do brasileiro. O novo craque da Volks, inspirado na nossa seleção. Com rodas de liga leve aro 17, pneus com tecnologia Seal Inside que não furam e nota máxima em segurança no Latin Cap. O T-Cross tem 5 estrelas, igualzinho à nossa seleção. Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Bonequeira, boneca, bonequeirará, bonequeira, boneca, bonequeirará. Arte de viver, vida de brincar, bonequeira, boneca, bonequeirará. Venha ver e celebrar a arte das bonequeiras da Paraíba, no Salão do Artesanato Paraibano, de 11 de junho a 4 de julho, na entrada de Campina Grande, das 15 às 22 horas, com mais de 500 artesãs e artesãos. Ingresso solidário, 1 quilo de alimento. Realização, Sebrae e Governo da Paraíba. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. Canjiquinha, bolo de milho, cuscuz, pipoca, café. São João com São Brás, é sabor e muito mais. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. São Brás! Na Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CreduniPB. Creduni, mais que uma escolha financeira. Quantos acontecimentos cabem em 40 anos? Na política da Paraíba, isso é uma eternidade. O novo podcast da Rede Paraíba de Comunicação, Governadores, a história do Executivo na Paraíba, fala dos protagonistas dessas histórias. Eu sou Gustavo Demétrio. E eu sou Guilherme Bezerra. Todo mês, 3 novos episódios nas plataformas digitais, no Jornal da Paraíba e na programação da Rádio CBN. CBN João Pessoa. 11h47. Cultura Pop, com Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira, seja bem-vindo. Hoje você fala com a gente sobre vaqueiro na música nordestina. Bom dia. Bom dia para você, Felipe. Bom dia para os ouvintes da CBN. É isso, Felipe. Seguindo aqui nesse clima de São João, né, durante todo o mês de junho, trazendo esse assunto hoje aqui na nossa coluna. O vaqueiro, Felipe, essa figura da nossa cultura, ela está muito presente no cancioneiro nordestino, desde lá atrás até os tempos atuais. Se olharmos para os tempos atuais, a gente vai
pensar, por exemplo, em João Gomes, que cita o vaqueiro o tempo inteiro, que se coloca até como um personagem, como o próprio um vaqueiro nas suas canções. Mas eu hoje, Felipe, queria olhar um pouco lá para trás para trazer aqui algumas canções que citam o vaqueiro e que ultrapassam gerações. Alguns clássicos, podemos dizer assim, 2 deles que têm uma história que se assemelham porque são baseadas em fatos reais. Muita gente talvez não saiba, mas as 2 músicas que trago aqui são baseadas em fatos reais, 2 clássicos da nossa música. O primeiro, a gente escuta um trechinho agora. Luciano Cabral. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais apoiar. Não vem mais apoiar. Aí, Felipe. Essa é famosa. É famosíssima, essa é A Morte do Vaqueiro, gravado por Luiz Gonzaga e composta por Gonzaga e Nelson Barbalho, lá em 1963. Ela é uma das músicas mais bonitas e também mais tristes do repertório do Rei do Baião. A música, Felipe, ela é inspirada na morte de Raimundo Jacó. Raimundo Jacó era um vaqueiro primo do Rei do Baião, que foi assassinado no sertão pernambucano em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. E acabou que a dor da perda da morte do Raimundo Jacó virou música e deu origem a um dos maiores clássicos do cancioneiro nordestino. A canção, inclusive, ela transformou Raimundo Jacó em uma espécie de símbolo do homem sertanejo, tanto que até hoje o nome do Raimundo Jacó é lembrado. A memória do Raimundo Jacó acabou gerando uma tradição no sertão nordestino, que é a Missa do Vaqueiro, que tem tradição em Serrita, em Pernambuco, mas que também se espalhou por outras cidades do Nordeste, outros estados, inclusive por cidades aqui da Paraíba. A Missa do Vaqueiro tem inclusive um outro álbum do Quinteto Violado que é focado na Missa do Vaqueiro. Ele é voltado para a Missa do Vaqueiro, é como se fosse as músicas da Missa do Vaqueiro foram gravadas pelo Quinteto Violado, vale a pena também escutar. E aí, Felipe, seguindo mais para frente, se a gente tem A Morte do Vaqueiro lá nos anos 60, 30 anos depois, na década de 90, no auge do forró estilizado, a gente tem uma outra canção sobre vaqueiro que acaba também se tornando um clássico eterno da música nordestina, que todo mundo conhece só de escutar os primeiros acordes, que é essa que a gente escuta um pedaço agora. Vou pedir licença pra contar a minha história, como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias, mesmo sendo forte o coração é um menino que ama e chora por dentro e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Aí, Saga de um Vaqueiro, composição de Rita de Cássia, que é uma das maiores compositoras do forró lá dos anos 90. Ela, infelizmente, nos deixou em 2023. Essa música se tornou um clássico na gravação do Mastruz com Leite, que é essa que a gente escutou. Mas a primeira gravação, a original, é da banda Catuaba com Amendoim. Ela é talvez o maior forró de todos os tempos, e aqui eu tô falando de tempo mesmo, tá? Porque ela tem mais de 8 minutos, a música tem mais de 8 minutos. Muita gente, inclusive, faz comparação com Faroeste Caboclo e brinca que não se pode cantar a Saga de um Vaqueiro em karaokê, porque acaba com a brincadeira, né? Porque a música é longa demais. Rita de Cássia, Felipe, ela revelou em entrevistas que a música é baseada na história de um vaqueiro da cidade dela, mas ela colocou ali algumas doses de ficção e acabou transformando numa verdadeira novela sonora, né? Saga de um Vaqueiro, ela é feita em storytelling muito antes dessa palavra estar em uso, na verdade, né? E ela é tão pronta, tão roteiro pronto, que inclusive, Felipe, ela vai virar filme. Saga de um Vaqueiro está sendo adaptada para filme, esse filme está em processo de finalização, mas ainda sem data de estreia. E aí a gente tem 2 músicas diferentes, de épocas totalmente distintas, de estilos divergentes do forró. Divergentes, ou podemos dizer complementares ali, estilos... A gente tem um tradicional e tem um estilizado dos anos 90, uma do universo de Luiz Gonzaga, outra já do forró eletrônico, mas ambas trazendo o personagem vaqueiro para o centro e não trazendo com questão de caricatura, na verdade, está trazendo ali... o drama de um, o romance de outro, a vida, enfim, trazendo a vida longe de um personagem na forma de caricatura. Exatamente. Particularmente, eu gosto muito da música de Luiz Gonzaga, né? Que você trouxe aqui como primeiro exemplo. Acho que ela, de fato, atravessa gerações, né? Sem dúvida, Felipe. Continua presente aí no nosso São João.
É isso. É um clássico, né? De gerações e gerações e continua sendo tocado. Perfeito. Jonathan Oliveira, obrigado mais uma vez por sua participação. Um abraço para você. Boa estreia da Copa do Mundo, né? Todo mundo na torcida. E bom né? jogo do Brasil no próximo sábado. Ficaremos na torcida. Valeu, Felipe. Até semana que vem. Um abraço. Até semana que vem. Não vem mais a boiar tão dolente a cantar. 11h52. Últimas da política. Antes de falar de política, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Alessandro Garrido, comentando a coluna Cultura Pop de Jonathan Oliveira. Ele diz: Saga de um Vaqueiro, a música em que eu pedia antes, né? Pedia cerveja. Quando a música terminava, eu tinha tomado. Ele disse que tomava meia caixa de cerveja ouvindo a música A Saga de um Vaqueiro, de Luiz Gonzaga. Um exagero aí, viu, Alessandro Garrido? Mas obrigado por sua participação e interação também. Um abraço para você. Agora sim, vamos falar de política. Eu disse um pouco mais cedo aqui na programação da CBN que a Polícia Federal estava nas ruas de Cabedelo mais uma vez, né? A cidade alvo de investigações da Polícia Federal. Para o nosso ouvinte que está chegando agora, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Cabedelo. A investigação, segundo a Polícia Federal, apura a suposta contratação de médicos fantasmas ou profissionais que, segundo a PF, recebem remuneração vinda dos cofres públicos, né, da administração de Cabedelo, sem a correspondente e efetiva prestação dos serviços. O famoso profissional fantasma, que não exercia de fato e de direito o cargo, né, recebia sem trabalhar. Pois bem, já temos aqui a resposta da administração municipal, da Prefeitura de Cabedelo, em relação a essa operação realizada na manhã de hoje. A Prefeitura se pronunciou através de uma nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria informa que as diligências na sede da pasta tratam de uma investigação relacionada a procedimentos administrativos envolvendo plantões médicos realizados em 2025. No ano passado, a atual gestão municipal afirma ainda que o caso não se trata de assuntos da gestão atual do prefeito Evilásio Cavalcante e também que está fornecendo todas as documentações solicitadas pela Polícia Federal. Foram requisitados documentos administrativos e funcionais referentes a médicos servidores do município, entre eles folhas de ponto, históricos funcionais, boletins de frequência, listas de encargos realizados, fichas financeiras, planilhas de pagamento por plantões e dados do censo dos servidores. Nós temos, inclusive, uma fala da secretária de Saúde de Cabedelo, Irani Ferreira, detalhando um pouco mais aí da resposta da gestão municipal sobre essa operação que aconteceu na manhã de hoje. Vamos ouvir. Na manhã de hoje, recebemos aqui uma equipe da Polícia Federal que vieram nos requisitar alguns documentos relacionados aos médicos que trabalharam aqui da Secretaria de Saúde no exercício de 2025. Prontamente atendemos e estamos disponibilizando todas as documentações que foram nos solicitadas. Esclarecemos também que as investigações nada têm a ver com a atual gestão. Reafirmamos ainda o compromisso da gestão do prefeito Evilásio Cavalcante com a transparência pública e a colaboração com os órgãos de fiscalização e controle. Lembrando que Evilásio Cavalcante é prefeito interino de Cabedelo, ele assumiu a gestão em razão do impedimento de Edivaldo Neto, que foi eleito no dia 12 de abril e alvo de uma operação da Polícia Federal 2 dias depois, operação que culminou aí com seu afastamento e também há uma determinação judicial que o impede de assumir a gestão municipal. Cabedelo que vem vivenciando sucessivas crises e agora com mais essa operação da Polícia Federal contra médicos que recebiam sem trabalhar na cidade. Seguiremos acompanhando a situação da cidade de Cabedelo. 11h57, falo agora com João Paulo Medeiros, que traz mais um destaque da política nesse finalzinho do programa, João.
Felipe, vou trazer a dança das cadeiras, né? A troca de cadeiras tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal aqui de João Pessoa e também na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos essa semana o suplente Valdir Trindade, que é o segundo suplente do Partido Republicanos, que acabou assumindo o exercício do mandato lá em Brasília com a licença, com o afastamento do deputado Wilson Santiago, que é do mesmo partido. A gente lembra que dentro do Republicanos nós temos 2 suplentes hoje exercendo os mandatos, um deles, Ranieri Paulino, que assumiu no lugar de Murilo Galdino, e agora o segundo, Valdir Trindade, que acaba de assumir nos últimos dias essa vaga deixada por Wilson Santiago. É um rodízio que já vem sendo feito já há algum tempo dentro do Republicanos, tanto na Câmara dos Deputados como na Assembleia Legislativa, que busca beneficiar ou privilegiar aqueles que são suplentes, como forma de estimulá-los também a participarem das disputas eleitorais deste ano. É diferente, você está na suplência, passar 4 anos e ir para uma disputa, mais uma vez, novamente, de uma vaga, ou seja, na Assembleia ou na Câmara dos Deputados, de você estar no fim do mandato, sentado na cadeira de deputado federal, de deputado estadual, e ir, mais uma vez, para essa disputa. É isso que deve acontecer, tanto com Valdir Trindade, como também com o deputado Ranieri Paulino. Bem, essa foi a mudança que tivemos essa semana na Câmara Federal. Aqui na Câmara de Vereadores de João Pessoa, a suplente de vereadora Rebeca Sodré, que é também do Republicanos, tomou posse hoje exatamente nessa vaga aberta por Valdir Trindade, que é vereador aqui em João Pessoa, tomou posse em Brasília e abriu espaço para a Rebeca Sodré. Com isso, com a posse de Rebeca Sodré, a Câmara volta a contar com 3 mulheres participando aí do Parlamento Municipal, um número ainda muito pequeno, né? Você imaginar que são 29 cadeiras na Câmara aqui de João Pessoa, apenas 3 ocupadas nesse momento por mulheres. Temos ainda as vereadoras Elisa Virgínia, do PP, e a Jailman Carvalho, do PSB. A gente espera que nas próximas eleições nós tenhamos uma maior participação, maior presença das mulheres, conseguindo aí vagas tanto na Câmara dos Deputados em Brasília, como na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara Municipal da mesma forma, para que nós tenhamos um debate um pouco mais diversificado, né, diverso, onde as opiniões e a sensibilidade feminina precisam estar presentes também, para que essas discussões possam ter uma amplitude ainda maior daquilo que é discutido e decidido nesses parlamentos. Obrigado, João Paulo Medeiros, mais uma vez, por sua participação conosco nesse finalzinho do programa. O CBN João Pessoa vai ficando por aqui. Eu lembro a você que hoje à tarde não teremos o CBN Esporte Clube, nem o CBN Cotidiano, por causa da abertura da Copa do Mundo, né? Hoje, com o jogo México e África do Sul, você vai poder ouvir aqui na CBN. Agradeço a você mais uma vez por sua interação, por sua audiência. O CBN João Pessoa vai ficando por aqui com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral. Na produção, Renan Mesquita e João Cunha. Um abraço e fiquem com Deus. Bola no pé, agora é a hora da nova geração. O povo quer o Hexa, pra cima seleção. Agora estamos juntos na Copa do Mundo. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Torres de Segurança Safety. Contrate agora e viva sossegado. Sistema Fé Comércio. Representatividade, educação e qualidade de vida. FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
quinta-feira, 11 de junho de 2026. O número de brasileiros que acreditam que a seleção conquistará a Copa do Mundo pela sexta vez subiu de 25% no levantamento Genial Quest de abril para 35% na pesquisa divulgada hoje. Apesar da melhora, a maioria diz que o Brasil não será campeão. Essa parcela de entrevistados caiu de 68% para 56%. Já 9% não souberam ou não quiseram responder. O levantamento foi feito entre a sexta passada e a segunda desta semana, com 2.004 brasileiros de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. Começa hoje a 23ª edição da Copa, a maior de todos os tempos. A cerimônia de abertura está marcada para as 2h30 da tarde e terá a transmissão da CBN. O jogo inaugural será entre México e África do Sul, a partir das 4h. Também entram em campo hoje Coreia do Sul e República Tcheca, às 11 da noite. O Brasil estreará no sábado contra o Marrocos. E a FIFA vai disponibilizar uma ferramenta com estatísticas de todas as seleções que vão participar do Mundial a partir desta edição do torneio. As informações poderão ser usadas pelas comissões técnicas das 48 equipes classificadas para a competição. A entidade máxima do futebol conta com o apoio da Lenovo para criar o banco de dados. No horário de Brasília, 12h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. E muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2026, começando mais um CBN Brasil. De novo, Cássia, ouvintes, o CBN Brasil semi-itinerante. Eu estou hoje na CBN de Curitiba e Cássia Godoy nos estúdios da CBN São Paulo. Cássia, tudo bem? Tudo certo, Carlos Alberto. Uma ótima tarde para você, para os nossos ouvintes também. Muito obrigado a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. Bom, temos aqui alguns assuntos de hoje. Nós já comentamos aqui algumas vezes como o governo federal e os governos estaduais estão aumentando os seus gastos deste ano eleitoral. Agora, não é só o governo federal que está, os governos, os executivos que estão aumentando os seus gastos. Também o Congresso Nacional está aprovando ou está encaminhando a aprovação de uma série de medidas, uma série de bondades para categorias e setores, de setores do funcionalismo, categorias, bondades que espetam uma conta pesada no Tesouro Nacional. O Executivo, o governo federal estava tentando negociar, não houve negociação com o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que está botando para caminhar, botando para tramitar medidas que implicam em forte aumento de custos para o Tesouro Nacional. Este é um dos nossos assuntos aqui, são as chamadas pautas bombas, né? E também outro assunto é a tramitação da proposta da mudança da escala e da jornada de trabalho. Então nós vamos começar exatamente com este último assunto, com a questão da jornada e da escala de trabalho. Tem uma expectativa de reunião de líderes para definir a tramitação dessa proposta. Felipe Igreja, de Brasília, sua informação, por favor. Sardenberg, depois do Senado aprovar pautas bomba e de segurar o andamento da proposta que acaba com a escala 6x1, o presidente Lula indicou a aliados que pode articular o encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para retomar essa relação. Os dois não se falam desde a rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Lula se reuniu com um grupo de aliados nesta semana e no início da conversa, segundo relatos,
se mostrou reticente em conversar com a Alcolumbre, mas no final teria se convencido da importância desse encontro. Lembrando que a PEC 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados ainda no final de maio, mas desde então segue travada no Senado. Davi Alcolumbre não despachou o texto para a CCJ, não houve escolha de relator e o texto está parado. O presidente do Senado, ao contrário, deu andamento a um texto da oposição que autoriza o pagamento por horas trabalhadas. Governistas não acreditam que Alcolumbre segure a PEC, que acaba com a 6x1, por muito mais tempo, em função justamente do impacto eleitoral da medida. Ontem, por exemplo, o senador Cleitinho, do Republicanos, de olho nas eleições para o governo de Minas, cobrou o andamento da medida no plenário do Senado Federal. E Alcolumbre deve sofrer uma pressão cada vez maior nesse sentido. Ainda assim, essa conversa entre Lula e Alcolumbre tem sido vista como essencial para que essa pauta seja destravada e também para assegurar as propostas que aumentam os gastos, como os textos que foram aprovados ontem lá pelo Senado Federal. O governo sofreu uma derrota com essas pautas bomba lá no Senado Federal, projeto que cria uma linha especial de crédito para produtores rurais afetados por eventos climáticos com impacto estimado de 140 bilhões de reais em 10 anos. O ministro da Fazenda, o Dario Durigan, tentou fazer ajustes no texto, mas não houve acordo e Alcolumbre disse que iria cumprir o que havia afirmado para os colegas senadores e por isso deu andamento nessa proposta. O governo, nesse momento também, Sardenberg, não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar essa pauta bomba, mas não seria uma opção inicial nesse momento. O ministro Gilmar Mendes publicou uma mensagem nas redes sociais, inclusive, criticando o Congresso, dizendo que o Congresso não pode aprovar projetos sem fonte de custeio. Então, o governo Lula está vendo o judiciário como um aliado nesse momento, mas a ideia seria, primeiro, encontrar algum outro tipo de solução, porque envolver o Supremo poderia aumentar esse desgaste na relação com o Congresso Nacional. Sardenberg. Muito obrigado. Essa foi a informação do Felipe Igreja. Nós teremos depois comentários políticos e econômicos sobre esse tema. E agora a gente continua em Brasília com a Rani Veloso e o assunto é outro projeto de proposta de emenda constitucional, é aquela que trata, que reduz a idade da maioridade penal. Quem tem a informação é a Rani Veloso. Oi, Sardenberg. Na verdade, eu vou falar sobre o presidente Lula, que acabou de apresentar novos dados do INPE que mostram uma queda histórica no desmatamento da Amazônia e também no Cerrado. O anúncio foi feito agora há pouco, durante visita ao Observatório Regional Amazônico, e serviu como uma forte resposta ao governo brasileiro à proposta do novo tarifaço de 37,5% dos Estados Unidos aos produtos do Brasil. Na Amazônia, a área sob alerta de desmatamento entre agosto do ano passado a maio deste ano foi a menor da série histórica, com uma redução de 37,5%. Considerando apenas o mês de maio, a queda é de 61,4% em comparação a maio do ano passado. No Cerrado, o recuo no período de 10 meses foi de 8,2% e 12,2% em maio, em comparação também a maio de 2025. Em um